Eu não defendi nenhum dos outros que foram atacados por esse ódio, agora chegou em mim, agora ninguém vai me defender. Verdade. A gente tem que começar a entender que as lutas por uma sociedade melhor são de todos. Sim. Eu não sou negro, mas eu quero defender a luta dos negros. Eu não sou mulher, mas eu quero defender a luta das mulheres. Eu não sou trans, mas eu quero defender a luta das trans. Sim. Porque uma sociedade em que todos são conectados e têm direitos é melhor para todos. Sim, não tenha dúvida. Isso me lembrou, eu trabalhei com educação nas prisões, né, Marcos? E eu lembro que uma vez, em uma palestra, uma senhora ficou muito incomodada, mas meu imposto vai para ajudar esses bandidos, eu quero que morra tudo, que joga uma bomba lá e mata todo mundo. E a minha resposta para ela, naquele dia, foi assim, mas senhora, este outro que a senhora quer que mate tudo, também ama. Tem gente que o ama, né? Então até o dia que a senhora tiver alguém do outro lado do muro, aí eu quero ver a senhora falar isso. Que, aliás, é uma bibliografia boa. Estação Sim. Carandiru, do Drauzio Varela, é um bom livro para se entender esse mundo. Eu tô dando um exemplo pra gente dimensionar essa relação do outro. Claro. Nós estamos muito no momento que você falou aí, de uma guerra de civilidade, de intolerância, de que acaba não compreendendo que nós também somos vulneráveis a tudo isso. Nós também erramos, nós também, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar nessa dimensão da complexidade que temos enquanto humanos, né? Entender essa complexidade, porque senão a gente fica naquele quadradinho do certo, do errado, do normal, do anormal, né? Do bonito e do feio, né? Então, o que é normal? Né? Caetano Veloso é maravilhoso. De perto ninguém é normal. De perto todos são diferentes, né? O que seria shampoo para cabelo normal? Sim. O que é um cabelo anormal? Vamos nos olhar de perto, Vamos né? nos olhar de perto. Reconhecer as nossas diferenças como dignidade, né, Marcos? Exato. Vamos reconhecer que a diversidade, ela é um processo. O que eu penso hoje é diferente do que eu pensava ontem, porque eu mudo. Mudo às vezes por escolha, mudo às vezes por acidente que eu não escolhi, mudo por intempéries. E isso é a nossa jornada da diversidade. A gente muda ao longo da vida, né? Sim. A diversidade está viva em nós. É verdade, Marcos. Marcos, eu queria que você deixasse aqui, nós estamos nos segundos finais do Humanideia, né? Onde as pessoas te acham, redes sociais, o livro está em todas as livrarias. Bom, meu nome é comum, mas meu sobrenome é incomum, né? Brogna, B de bola, R-O-G-N-A, Brogna. Marcos Brogna. Vocês me encontram aí no Instagram. Tá. Eu tô mais no Instagram, Facebook, palestra LinkedIn. sobre o livro, que você tá palestrando muito com esse livro. Tô né? rodando. Fantástico. Quando eu tive conhecimento do seu trabalho, Marcos, eu falei para o amigo que me apresentou, eu quero levar o Marcos no Humanideia. Ele é a cara do Humanideia. Empresas, escolas, né? E a hashtag Viva e Entenda a Diferença é uma forma da gente juntar tudo que tem a ver com o livro. Ah, já tem essa hashtag? Tem a hashtag. Hashtag Viva e Entenda a Diferença. Marcos, que prazer, viu? Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro esse programa. E eu acho que o convite é: olhe-se no espelho, entenda a sua diferença, goste dela e veja que a sua diferença te faz único. E viva com prazer a sua diferença. Que fantástico. As diferenças nos unem, né? Completamente. Com dignidade, com respeito. Nós não podemos aceitar com normalidade tudo aquilo que fere a nossa dignidade. Exato. Anormal é o ódio. É verdade. O ódio é inaceitável. Marcos, agradecido, feliz. Obrigado por você ter vindo aqui participar do Humanideia. Eu que agradeço. E para vocês, gente, não vamos esquecer a máxima de sempre, de todos os dias, para a gente poder sempre esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença, todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na CBN Campinas. Humanideia, com Fernando Moraes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Cruzeiro. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 11h02, estamos no ar para Guarani Cruzeiro. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa com 1:50 deste primeiro tempo. Olha, Cruzeiro.
Cruzeiro. Vem para o campo de ataque lá pela direita, trabalhando por ali. Chegava o Paz ali pela direita, tentava o lançamento. Chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e sai jogando. Vamos para as escalações do jogo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani escalado e confirmado. 30 Maurício Kozlinski, 19 Lucas Ramon, 28 João Vitor, 34 Derlan, camisa número 2 Matheus Ludic, 31 Leandro Vilela, 96 Silas, 8 Eduardo Persson, 10 Giovanni Augusto, capitão do time, 97 Água e 71 Maxwell. No Cruzeiro, escalado também o Paulo Pesanolo, joga com o Rafael Cabral, camisa 1, 5 Zé Ivaldo, 26 Lucas Oliveira, 14 Eduardo Brock, 29 William Oliveira, 25 Neto Moura, 7 Léo Paz, 36 Rafael Santos, 48 Daniel Júnior, 60 Breno e 99 Edu Cabela. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Jean-Pierre Gonçalves, auxiliar 1 Jorge Eduardo Bernardi, auxiliar 2 Thiago Augusto Gapes e no VAR o Rodrigo Nunes Sá. Guarani, Cruzeiro. Futebol do CBN. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você acompanha em 99,1 FM, também no YouTube, no aplicativo da CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br. Pode interagir conosco, mandar aquele recado bem bacana aqui dentro da transmissão esportiva da CBN Campinas. Rouba a bola, a equipe do Cruzeiro vem pro campo de ataque da Moura, bota na frente, lá na frente pro Breno, saiu na cara do goleiro, pega Kozlinski. Sai o goleiro para fazer defesa providencial, goleirão do Bugre, meu caro Léo Tonin. Fechou o espaço na hora certa, já tinha passado ali o camisa 60 Breno ali pra cima do zagueirão João Vitor, pelo canto direito, o goleirão do Guarani fez grande defesa, e olha, a torcida do Cruzeiro também marca a presença, a do Guarani cantando bastante, tá bonito de se ouvir, viu, Cabela? Lindo, torcedor presente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Gabi vai falar daqui a pouquinho, porque vem Cruzeiro com Neto Moura, dá um tapa na bola para Eduardo Brock, aberto pelo lado esquerdo, já faz domínio da perna da canhota, bota na frente, o Breno chega, recebe falta, fica pedindo o árbitro, diz que não foi nada, segue o jogo. Gabi Castro, bom dia para você, que podemos esperar desse jogo Guarani Cruzeiro. Bom dia, Carlos Cabela, bom dia, amigos da CBN Campinas. É jogo grande, se vai ser grande jogo a gente vai ver daqui a pouco. Formação do Guarani com Lutic na direita, improvisado Lucas Ramon na esquerda e um ataque diferente, hein? Iago do lado direito, Maxwell do lado esquerdo e o Giovanni Augusto, meia, fazendo de falso 9 também. Curioso para ver o sistema ofensivo do Guarani no dia de hoje. Toca a bola, a equipe do Cruzeiro do campo de ataque ali pelo lado esquerdo, trabalhando com o Oliveira, ele faz de domínio na perna da esquerda, rola a bola pela intermediária com o Neto Moura, já ajeita na perna direita, busca o espaço, despachou na ponta direita, pintou o lançamento, preparou, bateu, subiu demais, a bola foi pra fora. Tava dando impedimento, aliás, só agora deu impedimento lá, o auxiliar número 1, o senhor Jorge Eduardo Bernardi, o gaúcho. Esse protocolo do impedimento, Léo Toninho, é pra derrubar narrador, repórter, comentarista, derruba todo mundo. Demora demais, né, Cabelo? E quando temos aí lances revisados, pior ainda, mas o Guarani tem que ficar esperto. Mais uma vez por aquele lado direito, dessa vez quem apareceu foi o Léo Paz, camisa número 7. Pegou ali o rebote, bateu de canhota, a bola pegou a altura, pra sorte do Guarani. Errou o chute e o impedimento foi anotado. Meu caro Rafael Pio, ancorando e trazendo as informações além do Brinco de Ouro. Pio, bom dia pra você. Bom dia, Cabela, bom dia a todos que nos acompanham e esperando as mensagens dos nossos ouvintes através dos nossos canais do YouTube, no canal exclusivo de esportes, youtube.com/esportecbn Campinas e também no youtube.com/CBN Campinas, Cabela. 21 graus aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vem pro campo de ataque, trabalhando lá pela descida com o Silas. Ajeitou na perna da canhota, pintou o lançamento, veio pra Grandeiro, o Persson brigou por ela, sai o goleiro. Rafael Cabral sai ali no meio da área pra fazer a defesa e botar ordem na casa da Raposa. Léo. E brigou ali com o Lucas Oliveira, né? O zagueirão camisa 26, depois de um cruzamento, canto esquerdo do Silas, acabou não pegando bem na bola, mas quase deu um lance interessante pro Guarani. Brigou ali o Persson, foi junto com o zagueirão, mas o goleiro do Cruzeiro atento ficou com ela. É, o tobogã tá balançando aqui no Brinco de Ouro. 6 minutos e 20 deste primeiro tempo de bola rolando pra você que acompanha na CBN Campinas. Vem Cruzeiro pelo campo de ataque, pintou o lançamento. Lá pela direita era pra chegar do Léo Paz. A bola foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Brinco. É o Bugrão lá com arremesso manual pela esquerda com o Lucas Ramon que vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança. Agora, Gabi, esse ataque diferente da equipe do Guarani
teve aí um tempo para treinar o Mozart Santos, não é? Mas para enfrentar um Cruzeiro com tantas mudanças é complicado, hein, Gabi? Sem sombra de dúvidas, né? E ele observou o primeiro tempo no duelo contra o CRB, em que o Giovanni Augusto jogou de falso 9 e não deu certo. No segundo tempo, deu certo com o Lucão do break. Então, como não vive uma grande fase, apesar da assistência que deu um pouquinho mais de opção para o Giovanni Augusto, que ainda joga centralizado, mas hoje tem o Iago e hoje tem o Maxwell. Então tem 2 pontas para tentar ajudar aí hoje o meia e falso 9. Então vamos acompanhar a movimentação desse ataque do Guarani. Passamos de 7 minutos, vem Cruzeiro para o campo de ataque, lançamento feito. Ficou parado ali o João Vitor no meio do caminho, ali na chegada do Breno, meu Deus, pois não. Só um detalhe, vocês falaram de atacante, né? Hoje no banco de reservas, o Nicolas Careca, que ficou um tempão fora, se recondicionou, fica aí à disposição no banco de reservas. O Lucas Venuto, que também, ora fica no banco, ora não, mas praticamente Lucas Venuto, Lucão do Break e Nicolas Careca são aí as opções de ataque para o técnico Mozart Santos. Sobra de bola ali pela intermediária para sair jogando a equipe do Cruzeiro, recupera a bola, o Bugrão vem pra frente, vem pra cima, atrapalha o Maxwell, abriu com o Iago, ajeitou na perna da canhota, preparou, bateu pra fora do gol! A bola se perde em linha de fundo. Na boa chegada do Guarani pela direita, o Iago ajeitou na perna da canhota, bateu forte. Só que ela subiu demais, Léo Toninho. Faltou um pouco de capricho, ele teve espaço, né? Frente à grande área, na hora que ele tirou, ele recebeu no canto direito e ajeitou ali pra canhota. Ele poderia ter caprichado, colocado um pouco mais a bola na rasteira, no cantinho ali do goleirão Rafael Cabral. Ele acabou batendo muito forte, procurando talvez um ângulo, uma bola um pouco mais uma altura elevada. Elevou bastante ali a batida, a bola pela linha de fundo, o tiro de meta já batido. E vem Cruzeiro, trabalhando a bola pela intermediária com o Rafael Santos, já dá um tapa na bola, faz abertura pela esquerda com o Rafael. É o Rafael Santos agora, ali com ele, ó. Perto da canhota. Levantou na área, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra lá pela direita com o Léo Paz, ajeitou, botou no gramado, devolve a bola na área, vem na meia altura, chega por baixo, Derlan para fazer o corte e bota para fora, escanteio, é lá pela ponta direita, é o primeiro jogo que favorece a Raposa, Léo. Conseguiu aliviar o perigo ali, o camisa de número 34, que faz dupla de zaga ali com o João Vitor pela segunda vez. A primeira foi na derrota diante do Grêmio, 3-1 fora. A segunda vez foi na rodada passada, CRB 1, Guarani também 1. E agora tentando a primeira vitória com a dupla de zaga. Escanteio cobrado, vem bola para a grande área, sobra a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra pelo lado esquerdo com o Rafael Santos. Ele faz de domínio, sai com bola e tudo, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ludwig na cobrança com as mãos ali pela direita, demora muito para fazer a cobrança. O Ludwig busca o espaço, joga lá na frente, ele busca o Iago, quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Brock. No bate, rebate, no sobe, desce da bola, ela vem pelo meio, Giovanni Augusto, ele tenta o domínio, o William Oliveira se estica todo ali para fazer o corte, a bola sobra ali pela intermediária com o Persson já dá um tapa na bola, bota lá pelo lado esquerdo com o Maxwell, que vem no campo defensivo buscar o jogo, rola a bola com o Vilela, ali à frente do círculo central do gramado, despacha, lançamento é feito pro Iago, vai saindo na cara do goleiro, tentou uma finta ali, aí não pode. Havia impedido, mas ali não, ali é pra bater pro gol, Léo Toninho. Eu tive essa mesma impressão, né? Realmente o impedimento é um pouco questionável, da minha visão eu não consigo acompanhar a linha. Dá a impressão que o jogador veio de trás e mais uma vez batendo cabeça os 3 zagueiros do Cruzeiro. Ali o camisa 26, o Lucas Oliveira mais uma vez ficou no caminho. Mas como a jogada você falou, é uma bola pra segurar ela no gramado e bater pro gol. Nada de chapeuzinho, errou na jogada, pra sorte o impedimento foi anotado. Cruzeiro faz o lançamento, bota lá no campo de ataque, acompanha lá o Terlan, bola vai saindo, só acompanha, o Edu faz a pressão, bola pra fora, arremesso manual que favorece o Bugre do campo defensivo. Gabi Castro, 10 minutos, o Toque CBN já marcou 10 minutos, Gabi. E a gente vê um jogo meio que aberto nesse momento pros dois lados, não é? Agora, o ataque do Guarani com o Iago ali na frente é meio complicado, porque o Iago até agora não conseguiu desempenhar o porquê ele foi contratado, ou não? É um ataque muito rápido do Guarani, jogo equilibrado até agora, o Cruzeiro já teve uma oportunidade em que o Breno chegou cara a cara e o Kozlinski fez a defesa, então precisa ter atenção lado esquerdo do Guarani, onde o Lucas Ramon ele tá improvisado, e o Iago teve uma oportunidade cortando para o meio, para a perna esquerda, que é a principal dele, acabou chutando para fora. Movimentado o jogo, Cabela. E vem Cruzeiro mais uma vez, o lançamento é muito forte, a bola vai pra fora, só tiro de meta aqui, favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar, tempo e placar no jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 11 minutos e 20, bola rolando, o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 17ª rodada, antepenúltima. Tá acabando o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0. Cruzeiro Também 0. Rafael Bill, central da bola. Ainda hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, às
4 da tarde tem Sport Londrina. E às 4h30 tem Tombense e Chapecoense, Criciúma e Vasco da Gama. YouTube da CBN, Romualdo torcendo por Cruzeiro. Futebol Globo CBN. Olha o Bugrão, lançamento feito na área. Gol! Do Bugrão, é de Ludic. O camisa número 2 entrou por trás da zaga. Giovanni Augusto, quando dominou, levantou a cabeça. Ele enxergou o Ludic passando por trás de todo mundo e fez um passe. Isso não foi um cruzamento, isso foi um passe açucarado na cabeça do Ludic, que só escolheu o contrapé do Rafael Cabral para mandar pro fundo do gol. Há 12 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. O Bugrão tá na frente. Ludic. Mas sim, vou falar baixinho só pra você ouvir, tá? 50% é do Giovanni Augusto. O Bugrão tá na frente. 1 pro Guarani, nada pra equipe do Cruzeiro, Léo Tonin. E foi buscar a bola no fundo das redes o goleirão Rafael Cabral. Jogada inteligente do Guarani. O Maxwell começou lá no canto esquerdo com inteligência. Foi levando a bola, tirando de corpo, conseguiu ver a movimentação do Giovanni Augusto. Já dentro da grande área é o 10, capitão, experiente, deu a jogada no corpo, jogou pra dentro, bateu, fez um cruzamento de perna direita. O Ludic, uma aposta, ficou muito tempo fora, jogaria na esquerda, na direita, foi confirmado em sua posição de origem, apareceu como elemento surpresa nessa zaga do Cruzeiro que bate cabeça, mas o Guarani não quer saber, colocou a cabeça na bola, jogou no cantinho direito do goleirão cruzeirense. Que momento o Cabela abre o placar, o Bugrão em casa, agora Guarani 1, Cruzeiro 0. O Bugrão tá na frente, faz 1-0, Ludic de cabeça. Agora Gabriel Castro. Giovanni Augusto tem 50%, ou mais, não é? Ou mais. Impressionante, né? E sabe por que esse gol saiu, Cabela? Porque o Guarani teve superioridade numérica no campo de ataque. Como o Cruzeiro joga com 3 zagueiros... Ô Gabi, desculpa te interromper, mas a bola quebrou o monitor do VAR. Ih, a bola que... Olha o cara abaixado lá arrumando o monitor do VAR. A bola bateu no monitor do VAR, que já lá não funciona muito bem ultimamente, né? Agora quebrou o monitor lá. Pode concluir aí, viu, Gabi? Desculpa. Vão ter que consertar agora, né? Agora tem a equipe técnica trabalhando. Mas o Guarani teve superioridade numérica no campo de ataque, porque o Cruzeiro tem 3 zagueiros e o Guarani tinha Giovanni Augusto, Iago e Maxwell. Não tinha um homem da sobra. E aí alguém que aparecesse de efeito surpresa poderia fazer a diferença. Veio o cruzamento, cada zagueiro com o seu atacante, e o Matheus Ludic chegou livre de marcação para fazer... com o cabeceio, com os olhos abertos, jogou no canto do Rafael. Guarani merecidamente na frente, 1-0. 1-0, o Bugrão tá ganhando, toca a bola, o Raposo ali pelo meio, com o William Oliveira, ele já faz a abertura pelo lado esquerdo, com o Rafael Santos, domina no peito, coloca no gramado, rola a bola mais atrás, vai trabalhando o Brock, já faz de domínio, na perna da canhota, rola pelo círculo central do gramado, quem chega por ali para ficar com ele, Oliveira, ele olhou pro Zé Ivaldo, olhou ali pelo meio, preferiu Neto Moura, pela meia esquerda, tenta o lançamento, chega rasgando por baixo, Vilela no bico da bola, despacha para o campo de ataque, lá pro Giovanni Augusto, ele correu, ficou com a bola, ganhou no corpo, tenta a finta, foi empurrado, pé de falta, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, trabalha mais uma vez a série bola, a equipe do Cruzeiro, o lançamento é feito pelo lado esquerdo, por ali com o Rafael Santos, ele já ajeitou na perna da canhota, prepara o passe vem pelo intermediário, o Edu chega, não consegue o domínio, rasga por baixo do Erlan, dá o bico da bola, joga a bola lá pro campo de ataque, lá não tem ninguém do Guarani, vai chegando lá Zé Ivaldo, ele só acompanha, rente a lateral do campo, ele domina, gira o corpo e bota lá atrás para começar de novo com o Rafael Cabral, 15 minutos e 40 nesse primeiro tempo, pois não, Léo? Um detalhe com relação ao improviso, né, que eu comentei no gol do Ludic, isso porque existem alguns jogadores fora, né, o Matheus Pereira, titular absoluto, que joga na lateral esquerdo, ele por ter vindo do Cruzeiro empréstimo, e também o Bruno José, esses dois jogadores ficam fora por trâmites aí contratuais, né, o técnico Mozart teve que improvisar, colocou o Lucas Ramon lá no canto esquerdo, jogou o Ludic na sua posição de origem, e o Cruzeiro também tem um jogador aí que por termos contratuais não pode jogar, que é o Bidu, ex-Guarani, fez 22 jogos com a camisa do Cruzeiro, marcou 2 gols, 2 assistências, são aí 2, digamos assim, os 3 dos desfalques das duas equipes na partida de hoje.
Muito bem, já emenda aí, porque tem escanteio pro Bugrão ali pela direita e não tem muita pressa pra fazer a cobrança, não. É o Silas que tá chegando, é isso? Exatamente, sem pressa alguma ali o volante, também chega ali o Giovanni Augusto, o Jean-Pierre já fala, vamos lá, vamos jogar a bola. Detalhe é que o Persson apareceu ali, volante, né, pelo canto direito, conseguiu o escanteio. Agora sim, apita o árbitro, mas ainda sem pressa. Giovanni eu acho que vem pra bola. Vai se ajeitando lá, Giovanni Augusto fica ali pertinho da bola, Silas. fica também o Silas na cobrança de perna canhota, vai pintar o lançamento que vem pra área, 16h50, Silas levantou fechadinho, o segundo pau sobe a zaga do Cruzeiro, ela vai sobrando lá pelo lado direito, tenta ali a bicicleta, o Maxwell, pega na zaga do Cruzeiro que faz o corte, ela vai sobrando com o Iago recua lá atrás, tinha o Lud que estava sozinho, ele recuou com o Kozlinski, domina na perna direita para sair jogando de novo para a equipe do Bugrão, 17 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, o Lud que marcou de cabeça, você que tá chegando agora aqui no futebol da CBN Campinas, tá 1-0 para o Bugrão. Recupera a bola, a equipe do Guarani vem com o Maxwell ali pelo meio. Ele já faz o domínio, breca, bota de volta lá pro lado esquerdo. Lucas Ramon chegou na área, preparou o cruzamento, bateu, espalmou o goleiro. A bola vai para fora. Ele tentou pegar o goleiro adiantado ali, tentou um toque por cima. O Rafael Cabral, ele se esquisito pra bola ali, botou pra escanteio, quase que essa bola cai dentro do gol, né, Toninho? E a bola acabou caindo, né, no sentido assim de perder uma certa altura, ele acabou batendo, não bateu tão bem, foi um chutamento, igual diria o Gabi Castro, no canto esquerdo, fez o que pôde, espalmou, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, canto direito, Silas pra bola. Tá lá o Silas mais uma vez, tem o Giovanni Augusto próximo dele mais uma vez também, todo mundo por ali, vem escanteio pra grande área, o segundo escanteio pro Guarani no jogo, vai todo mundo lá pro meio da grande área, Silas na cobrança, bateu fechadinho, sobe a zaga do Cruzeiro para fazer o corte, ela sobra com o Maxwell lá pelo lado esquerdo, ele já faz o domínio, ajeita na perna canhota de calcanhar, toca com o Iago, se apresenta na ponta canhota, prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, sobe lá dentro de cabeça o Eduardo Brock para fazer o corte, a sobra de bola, a saída rápida com o Daniel Júnior, ele faz o... Opa, trupicou na bola, chega por baixo lá o Lucas Ramon que se recupera, vai lá atrás, dá um pico na bola, faz o corte, joga para fora, remexe manual, que favorece a equipe do Cruzeiro, lado esquerdo, campo defensivo, a Raposa vai tocando a bola, 18,5 deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Gabi Castro, o Guarani tá usando daquela frase, né? Porque a atacando que se marca, é isso? Tá atacando para marcar a equipe do Cruzeiro. É isso, Guarani protagonista na partida, tem mais a posse de bola, consegue comandar o jogo, então neste momento é o Guarani que domina a partida, que consegue ficar no ataque, um time com muita vontade, com muita determinação, bons primeiros 20 minutos do Guarani diante do líder Cruzeiro, Cabela. E agora uma falta para cima do Giovanni Augusto, quem acabou notando a falta ali foi o Breno, o árbitro da partida, o Van Diesel, ele marca a falta ali, não é Van Diesel, é Jean-Pierre, né, Del? É parecido, hein, Cabelo? na versão Pocket, né? Que esse aí é igual eu, 1,5 m. Versão Pocket foi ótimo, viu? E você, tá participando com a gente? Manda seu recado, interage conosco. O Pio vai falar com você daqui a pouquinho, na central da bola do futebol da CBN Campinas. É falta para o Bugrão. Aumenta o volume, vem comigo. Quem sabe o segundo gol do Guarani, Giovanni Augusto na cobrança com o Silas. Todo mundo lá na meia-lua da grande área, autoriza o árbitro. Giovanni Augusto bateu fechadinho ali pelo meio, desde de cabeça para fora do gol. Subiu o Vilela ali pelo meio, deu uma testada na bola, jogou pra fora do campo, só tiro de meta que favorece a equipe da Raposa, Léo Toninho. E o detalhe foi a movimentação do João Vitor, né? Ele saiu primeiro, acabou deixando espaço justamente pro Vilela. Deu pra notar realmente na marca ali frente à grande área que ele com muita liberdade acabou cabeceando. Se ele capricha um pouquinho, claro que um lance complicado e tal, ele poderia ter colocado a bola no fundo das redes. Vem Cruzeiro pro câmera, ataque, lançamento errado ali do Daniel Júnior. Recupera a bola, o Derlan já bota lá pelo lado esquerdo com o Silas, protege, pisa na bola, chega a marcação em cima dele, protege, evita a saída, mas a equipe vai pra cima do Cruzeiro ali, ó. Daniel Júnior na roubada, sai jogando pra equipe azul e branca, já bota pelo círculo central do gramado, trabalha com o Neto Moura, abriu pelo lado esquerdo com o Brock já faz o domínio, ajeita na perna canhota. Os Coguinho, o Guarani todo fechado ali pelo meio, vai tocando a bola a equipe do Cruzeiro, já bota no campo de ataque, pela meia direita, o William Oliveira preparou, bateu o rasteiro, explodiu em cima da zaga do Bugre. De bicicleta, faz o corte, o Silas tira o perigo ali da frente da grande área, bola volta com a equipe do Cruzeiro. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. Chegamos a 21 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro, 17ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Ludic de cabeça marcou 1 para o Guarani. Cruzeiro. Nada para Raposa, central da bola, Rafael Pio.
Vitória momentânea do Guarani, o Bugre vai chegando a 17 pontos, na 18ª colocação, ficando a 1 de sair da zona do rebaixamento. Grande abraço para Tchelo Soares, tá no YouTube da CBN Campinas, acreditando na vitória do Bugrão. Sai jogando a equipe do Cruzeiro mais uma vez, vem ali pelo meio campo, trabalha, cega, sai de bola com o Daniel Júnior, ele faz domínio, perto da canhota, ele busca alguém, toca atrás com o Neto Moura, chega no círculo central, aperta a direita, faz a abertura, lado esquerdo, quem chega ali para dominar é o Rafael Santos, dominou, recuou, com o Eduardo Brock para começar de novo o zagueirão da equipe do Cruzeiro, que rola para o outro zagueirão Oliveira, que encontra o Zé Ivaldo, que é o outro zagueirão, tá lá pela direita, já bota no campo de ataque, lançamento feito, Maxwell por baixo, faz o corte e bota a bola para fora, Manuel para a Raposa lá pela direita, vai se ajeitando lá o Léo Paz para fazer a cobrança com as mãos, recua com o Zé Ivaldo para começar de novo a equipe do Cruzeiro. 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo e manda no jogo até aqui, manda no jogo, metade do primeiro tempo, 1-0 o Bugrão na frente, para cima do líder Cruzeiro, do todo poderoso desta Série B, o Cruzeiro tem uma distância gigante na classificação. Só para se ter uma ideia, se o Cruzeiro vence o jogo hoje aqui, ele já é campeão do turno, faltando 2 rodadas ainda, só para você ter uma ideia da força do Cruzeiro, e o Bugrão tá ganhando. E o Rafael Pio falou, fica aí, ó, a quanto para sair dessa zona de rebaixamento, Rafael Pio? Daqui a pouco o Pio confirma pra gente, daqui a pouquinho confirma pra gente o quanto que falta pro Guarani sair da zona de rebaixamento. Essa vitória não tira o Guarani, mas vai dar um ânimo gigantesco pro Guarani na sequência dessa Série B, pra sair dessa zona desconfortável que tá o Bugrão lá embaixo no Z4. Bola tocada pra fora, Emanuel, pois não. É só pra confirmar, Guarani chega a 17 pontos. Nesse momento, o Náutico, que é o primeiro que abre a zona de rebaixamento, tem 18. 1 ponto a mais que o Bugre, além da ponte da Chapecoense e do Ituano, todos eles com 18. Aí esses times já fora da zona da degola. Então ontem aconteceu o que nós dizíamos no CBN Esporte, segunda edição, não é? O Náutico perdeu pro Cruzeiro, pro Grêmio, e a Ponte Preta, sem jogar, sai da zona de rebaixamento, é isso? Exatamente isso, porque pelos critérios de desempate, saldo de gols, a Ponte tem -4, o Náutico -5. E aí a Macaca ficou fora. Vem Cruzeiro pro campo de ataque lá pela direita, gol. O Léo Paz, a bola foi para fora, arremesso Emanuel, pois não. Se aproxima de deixar a zona de rebaixamento e somado a isso a confiança e moral da primeira vitória do técnico Mozart diante do líder da competição. Então por isso que é de suma importância os 3 primeiros pontos aqui no estádio Brinco de Ouro. Perfeito, Gabi Castro, perfeito, exatamente isso. Tá precisando de confiança esse time do Guarani. Olha o Guarani, bonita jogada do Giovanni Augusto, toca na bola do lado pro Persson. Ele faz o domínio, vai pro gramado, pé de falta, o árbitro não, segue o jogo, Oliveira ficou com ela, preparou, bateu, Goslinski! Faz a defesa, o goleiro do Guarani sobra com o Ludic. Lado direito, gira o corpo, palpita na bola, despacha pro campo de ataque, para com o Brock. O Brock tenta o passe, o Iago corta no primeiro, corta na segunda, volta pra fora, Manuel, pra equipe do Cruzeiro. A batida de fora da área ali, bola venenosa, rasteirinha. Ali do William Oliveira, foi no cantinho direito ali, esticou-se todo o Kozlinski, hein, Léo Toninho? Fez grande defesa, né? Foi ali buscar, foi mais ou menos um lance como o Ituano, mas dessa vez foi muito bem ali na bola o goleirão do Guarani. Léo Paz bateu cruzado, espalma o goleiro, sobrou com o Edu, meia-lua da Grandieira, rola a bola batida, pegou mal. Rafael Santos bateu ali com o calo, sabe aquele calo do dedinho? Foi o Calo que bateu na bola ali, tão longe que ele mandou essa bola nesse lance da equipe do Cruzeiro, Léo Toninho. Muito mal ali o 36 pra sorte do Guarani, né? Se o Kozlinski acabou fazendo uma grande defesa, ele que retorna na partida de hoje, cumpriu suspensão diante da equipe do CRB, fez uma grande defesa, o Cruzeiro trabalhando a bola ali no canto esquerdo, o 36 talvez quis ali surpreender, pegou muito mal na bola. Cabelo, só um adendo com relação, vocês falaram de motivação e tudo mais, o Derlan deu uma entrevista coletiva e ele julgou esse jogo como seria um jogo da virada, que pra ele vencer a equipe do Cruzeiro com o início de trabalho do Mozart poderia ser a chave, virada de chave do Guarani para crescer realmente na competição. Riscão no chão do que passou outro campeonato pro Bugre, viu, Cabela? É verdade, é verdade. Nós colocamos lá essa entrevista do Derlan, do CBN Esporte, segundo isso. Ele fala exatamente isso, Léo Toninho. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, Giovanni Augusto ali pelo círculo central do gramado, já encontrou o Ludic, livre de marcação pela direita, encarou a marcação, pintou levantamento, segundo pau, Maxwell recebe no peito, não consegue domínio, sai fora da grande área, corre para evitar a saída, não consegue.
Foi mal o Maxwell nesse lance aí, não foi não, Léo? Você que tá pertinho dele aí. Ah, foi bastante. Não sei se ele se assustou ali com a bola, mas talvez era um lance pra dominar no peito, né? Fazer alguma jogada ou então de cabeça, colocar e forçar ali o goleiro, fazer uma defesa. Mas o Guarani tem ali a posse de bola, não. Acabou perdendo. A torcida não gostou nada, mas pelo menos participativo o Maxwell está na partida, viu, Cabelo? Essa bola é pra dominar no peito, ali dentro da área. Tava sozinho o Gabi Castro. O que é isso? Não pode fazer o que fez, não. Fez a tomada de decisão errada, né? Ele tinha duas opções, ou dominar no peito e fazer o chute, aquele tava dentro da área, ou mesmo de cabeça, de primeira. E aí ele ficou em dúvida do que fazer, deixou a bola passar. Agora, depois do gol que o Cruzeiro sentiu bastante, já começa a ficar mais com a posse de bola a equipe mineira. Então o Guarani precisa deixar o Cruzeiro de novo desconfortável na partida, tá? Porque o Cruzeiro confortável na partida, em algum momento ele encontra um espaço. Então é importante o Guarani voltar a ser protagonista na partida, ou se essa posse de bola ficar com o Cruzeiro, escapada com o Matheus Lutic e com o Iago aqui pelo lado direito. Tá funcionando o lado direito do Guarani, tá encontrando espaço nas costas aqui do Rafael Santos. O Van Diesel foi lá falar com o Pesolano lá, hein? Né, Léo? Pediu um pouco de calma, né? Até o técnico do Cruzeiro fez ali um movimento de um passe, de talvez uma falta ali com os pés, mas ele pediu um pouco de calma e falou, eu estou apitando, deu aquele, pelo menos a sensação pra mim, que eu estou aqui, estou vendo, algo nesse sentido. Certo é que o Pesolano já sentou ali, o árbitro da partida também já deu aquele sossego, é mais pra dar aquela tranquilidade, e um calor brabo aqui, viu, Cabelo? Aqui embaixo tá quente, hein? Tem um sol pra cada um aí hoje, né, Léo? A temperatura 21 graus nesse momento aqui em Campinas, mas no sol, a sensação deve ser de pelo menos uns 24 graus, não é não? Com certeza, tá batendo um ventinho, tá um clima legal pro jogo, pelo menos pra quem assiste, pra quem trabalha tá tranquilo, pra quem corre deve ser um pouco pior. Tá gostoso, mas tá bem quente também. 27 minutos e 40 é o primeiro tempo. 1-0, o Mugrão tá ganhando o jogo. O torcedor do Guarani tá feliz da vida, hein? Torcedor do Guarani tá feliz da vida. O Mugrão tá ganhando o jogo. Tem arremesso manual, joga pro campo de ataque, sobe Giovanni Augusto de cabeça, bota lá pela esquerda com o Maxwell, tenta a devolução ali pelo meio com o Perso não consegue domina, a bola passa por ele, o Brock vem por baixo para fazer o corte no meio do caminho, João Vitor. Ele chega para cortar do alto, o Guarani no campo de ataque, por baixo, Neto Moura fica com ela, domina, já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Rafael Santos, devolve no Neto Moura, ajeita na perna direita, Neto Moura encontra o William Oliveira no círculo central do gramado, xerifão ali do meio. Ele só vai distribuindo pra lá e pra cá, o William Oliveira pra um lado pro outro, toca a bola lá com o Zé Ivaldo, vem pro campo de ataque, lançamento feito, era lá na frente pro Daniel Júnior, a bola não chega nele não, já que do Guarani já faz o corte e bota na frente, lá pelo lado esquerdo, botou pro Maxwell, corre também Giovanni Augusto ali do lado. Ela passou por ele, fica pedindo uma falta, o árbitro não marca, o Van Diesel não marca falta, fica reclamando, o Pesolano sai ali na lateral do campo para falar com a equipe, o Cruzeiro vem, quem chega rasgando por baixo é o Derlan, bota para fora, e quando ele chuta a bola bate ali no playground do Daniel Júnior e vai para fora, viu, Léo Toninho? É verdade, bateu ali, lateral a favor da equipe. Ali onde? Ali do Guarani, hein? Não, lateral pro Cruzeiro ali, né? O canto esquerdo, o Lucas Ramon se apertar. Uma confusão ali, o bandeirinha não levanta o seu instrumento. O Lucas Ramon pegou a bola e é lateral pro Guarani, viu, Cabelo? Só um detalhe, você falou do Cruzeiro, né? Que pode ser campeão já desse primeiro turno. O Cruzeiro que tá a 7 pontos do Vasco, que é 7 pontos do Vasco, que é aí o segundo colocado, e 15 pontos do quinto colocado, que é o Criciúma. Olha a campanha do Cruzeiro. E se a gente parar pra ver o primeiro turno, né? O Vitória em 2012, em 19 jogos, fez 44 pontos e o Cruzeiro tem 38 em 16. Pode até chegar a empatar essa melhor performance aí de todos os tempos. Pontos corridos Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, Cruzeiro, lançamento feito lá pela direita, Léo Paz, como ela carregou linha de fundo, preparou, cruzamento, vem pra bola, bateu em cima do marcador. Tava lá o Persson para fazer o corte e botar para fora a bola em arremesso. Persson, era o Vilela. Botou para fora escanteio, que favorece a equipe da Raposa lá pela direita, viu, Latoninho? E a torcida vem junto, a torcida gosta do desempenho do Guarani. O Cruzeiro tem a posse de bola, escanteio o canto direito, espera aí o gol de empate, ou pelo menos criar uma jogada pro gol de empate. Mas olha, o que eu noto daqui, os jogadores se comunicam bastante, bem atentos na jogada, os jogadores aí do Guarani, viu, Cabelo? Alô, atenção, quem não se comunica, se estrumica. Vem lançamento pra área, Koslins, que deu um tapa na bola, tira da pequena área. Ela sobra com o Edu, tenta a finta por baixo, faz o corte, o Silas. A bola vem de novo ali pela esquerda. Cruzamento do Rafael Santos, mandou pra longe do gol, pra fora, liga de fundo, só tiro de merda. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, é o primeiro tempo. Quando para aquela hidratação neste momento. 30 minutos e meio deste primeiro tempo. Que brinco de ouro da princesa, 17ª rodada. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. No sonsaço da CBN Campinas, o Lute que marcou, 12 minutos, 1 para o Mugrão. Cruzeiro.
Nada para a equipe do Cruzeiro. Central da bola, Rafael Pio. Muitas participações pelo YouTube da CBN Campinas e também o Esporte CBN Campinas. Fábio Velido já chegou aqui com a gente, Cristiano Salvione também, nos dois canais do Cris Salvione. Raimundo Silva, Cruzeiro tem que ganhar, meu povo. Marcos Vinícius também torcendo pro time mineiro, tá dizendo, vamos cabuloso, vamos virar. E aí, Elizabeth Vital tá dizendo o seguinte, bom dia, Cabela, você é o melhor depois de Oscar Ulisses, sou palmeirense de nascimento e Guarani de coração. É a Beth de Valinhos, tá mandando um abraço pra mim também. Futebol Globo CBN. Que honra ser melhor depois de Oscar Ulisses, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Beth? Obrigado pela Cabela, mensagem. Pois não, Pio? eu só não entendi, o Léo Tonieles perdeu um pouco quando naquela jogada do playground que você falou. É que ele não curte playground, né? Ele curte parque de diversão, é diferente. Ah, entendi. Já, pela altura dele é mais playground, mas pela idade é parque de diversão. Pode crer. Ui. É bem por isso. Gabi Castro, tá todo mundo parado tomando água ali. É o momento pro Pesolano tentar ajeitar a equipe e pro Mozart tentar botar uma pressão um pouquinho maior do Guarani pra cima da Raposa? Exatamente. O Cruzeiro hoje praticamente sem meia, né? Quem tá fazendo hoje centralizado ali é o Daniel Júnior, né? O camisa 48, jovem, apenas 20 anos, mas tem muita dificuldade. Ele pega a bola, meio campo do Guarani tem superioridade numérica. Então ele pega a bola, já vem o Silas, já vem o Eduardo Persson e já faz essa recuperação de bola. E no ataque, Cabelo, o Cruzeiro, ele joga e deixa jogar. Então, Maxwell, Iago, Giovanni Augusto precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade porque os espaços estão aparecendo. Recomeça a partida lá com o Kozlinski, sai jogando lá pela descida. Opa! Conderlan recebe ali o transapé, a falta tá anotada, é falta que favorece o Guarani, campo defensivo. Exatamente 2 minutos pra galera tomar aquela água, dar aquela hidratada. Já tá todo mundo correndo atrás da bola novamente. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Lançamento feito do Cambretá, Giovanni Augusto deu uma de Miguel ali e ganhou a falta. Deu Miguel, cavou bonito, pra mim cavou bonito, viu, Natoninho? Ele foi inteligente, né? Talvez tenha rolado ali uma mão do jogador da equipe do Cruzeiro, mas valorizou, mas é um jogador inteligente. Ele foi acompanhando a jogada coladinho, né? Com o lateral ali do Cruzeiro, recebeu, claro, uma mãozinha, mas acabou se jogando, teve sim uma falta anotada pelo árbitro da partida e falta importante, hein? Agora descansa mais um pouco, segundos importantes, mas já dá pra ver o Vilela, tem o Derlan, tem o João Vitor, jogadores altos já dentro da área do Cruzeiro. Retiro tudo que eu disse. Foi puxado pelo ombro o Giovanni Augusto, ali pelo Zé Ivaldo. É falta que favorece o Guarani. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Tá todo mundo lá dentro. Vem bola pra grande área, o Silas tá na cobrança. O Giovanni Augusto fica próximo, a barreira tá armada no bico da grande área. Lá pelo lado direito defensivo da equipe do Cruzeiro. Tá preocupado o Rafael Cabral, tá todo mundo ali no meio da grande área. Bom momento pra equipe do Bugre. Aumenta o volume, vem comigo. Giovanni Augusto chegou na cobrança, também correu pra bola, ameaçou, parou, foi lá. O Silas, a cobrança rasteirinha, veio por baixo. Chega a zaga do Cruzeiro pra fazer o corte. Sai jogando a equipe do Cruzeiro e vem pro câmara ataque ali cobrindo. Ele tenta o domínio, rola do lado. Chega por baixo ali o Daniel Júnior. Chega também o Perso dá um bico na bola, bota pra fora. O Iago corre, não consegue evitar a saída, é só arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro no campo de ataque lá pelo lado direito. 40 não, Cabela. 34, Cabela. Tudo bem que você quer que acabe logo, né? Tá 1-0 pro Guarani. Todo mundo quer que acabe logo. Torcedor do Guarani quer que acabe já no primeiro tempo ou final do jogo. 34 minutos e meio desse primeiro tempo. 0 pro Cruzeiro, 1 pra equipe do Guarani. Bota o Cruzeiro do campo de ataque lá pela direita. Quem chega no lance pra fazer o domínio lá pela direita. Chegou lá, brigou pela bola. O Zé Ivaldo. Chega por baixo ali o Silas, dá um toque na bola. O árbitro para, pega a falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. E o jogo vai ficando tenso, ô Gabi Castro. Vai ficando nervoso com essas faltinhas, vai picando o jogo. Isso não é bom. Quer dizer, pode até ser bom pro Guarani, mas o Guarani não pode entrar na pilha do Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro estão mais irritados porque não conseguem jogar, né? O meio-campo do Guarani hoje está muito bem com o Silas, com o Eduardo Persson. Agora, falta tranquilidade, Cabela. Pega a bola e em determinado momento, tá muito lançamento pro Giovanni Augusto, pro Iago. Dá para trabalhar melhor essa bola. E já podemos falar que tem mais a cara do Mozart Santos nesse jogo aqui, essa pegada do Guarani? É uma entrega, é uma determinação diferente das outras partidas que a gente tá vendo hoje. É que é jogo grande também, né, Cabela? Então é mais fácil, mas de fato há uma melhora significativa do duelo contra o CRB para hoje. O toque CBN marcou 35 minutos e 40 deste... Calma, Bolacha.
calma, bolacha. Deste primeiro tempo, vem Cruzeiro pro campo de ataque ali com o Brock. O Brock já faz domínio da perna canhota, rola mais atrás, ele começa de novo com o Oliveira. Oliveira faz o domínio, tem atrás dele o Rafael Cabral, ele ginga o corpo da frente, Giovanni Augusto, sai jogando, o Oliveira lá pela direita, pintou o lançamento, quem sobe de cabeça para fazer o quarto é o Lucas Ramon, a bola sobra pelo círculo central do gramado com o Persson, ele tenta sair jogando, foi travado, é falta. É falta em cima do Persson ali pelo meio, tomou uma chegada mais firme por trás ali, tá na hora do senhor Van Diesel aí, conhecido também como Jean-Pierre Gonçalves Lima, começar a dar cartãozinho aí, viu, Léo Toninho? Foi o 26 de novo, ali é o Lucas Oliveira, talvez um tanto, assim, disperso na partida, pelo menos uma chamada no jogador deveria dar isso, porque o Persson, ele recebeu a falta e ele chegou pra chutar a bola, mas assim, o jogador já tava caído, basicamente com a bola no peito, chegou um pouco imprudente ali o jogador do Cruzeiro, não foi nem chamada a atenção o juizão, ele é experiente, hein? Juizão de primeira divisão, já foi VAR, já foi quarto árbitro, falta pro Guarani, tem a posse de bola, vence primeiro tempo. Aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo! Guarani toca a bola pela direita com o Lute, que já ajeita a bola na perna direita, bota pelo meio o Persson, tenta fazer o domínio, chega a marcação do Brock pra cima dele, rola a bola pelo lado esquerdo, sai jogando o Rafael Santos, aperta o Iago, chega o Persson na roubada de bola, o Brock se estica, corta por baixo, chega o Silas, apertando, ela sobra com o Neto Moura, já rola ali pelo meio com o William Oliveira, despacha na ponta direita, o lançamento é pro Léo Paz, lá pela direita tem marcação do Lucas Ramon pra cima dele, o Léo Paz corre, evita a saída, faz a fita pra cima do Lucas Ramon, não faz não, Lucas Ramon briga pela bola, fica com ela, o Léo Paz domina, aperta a marcação, vai sobrando a bola ali pelo meio, vem Persson, rasga, dá um bico nela, bate em cima do jogador que chegava ali pelo meio, e quem chegava ali pelo meio era o Daniel Júnior, bola sobra com o Eduardo Brock, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Cruzeiro, Neto Moura faz de domínio ali pela frente do círculo central do gramado, o Cruzeiro tá inteirinho no campo de ataque, só tem o Rafael Cabral no sistema defensivo, vem Breno, tenta o domínio, chega por baixo, João Vitor corta, sobra com Silas, dá um bico da bola, ela volta, a bola ali com o Eduardo Brock, agora ele não consegue sair nesse momento do campo defensivo, a bola bate e volta, tá voltando lá, Zé Ivaldo pela direita, rola a bola com o Léo Paz, já dominou na perna direita, buscou alguém, o Daniel Júnior estava pelo meio, ele começa atrás com o Zé Ivaldo toca na bola, recua com o Oliveira. Para começar de novo para a equipe do Cruzeiro, bota na frente, o Edu ficou na meia-lua, preparou, bateu, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, Léo Paz, sobra de bola lá pela direita, pintou cruzamento, desceu para fora, escanteio para a equipe do Cruzeiro, Léo. E vibra bastante, pede atenção ali o goleirão do Guarani, mais uma vez retornou e o goleiro, o atleta bugrino, né, que tem mais minutos em campo, mais de 2.000 minutos com a camisa do Guarani, faz mais uma grande defesa, salva o Bugre, escanteio, canto direito, tem a posse de bola a equipe do Cruzeiro. Quinto escanteio do jogo, terceiro para a equipe da Raposa, é lá pela direita, vem bola para Grandier, tá todo mundo lá dentro, alerta ligado aí, saca do Bugre, pintou cruzamento, veio no meio da pequena área, Kozlins, que foi lá em cima para dar um soco na bola, vem Giovanni Augusto, briga por ela na sombra, ali pelo meio, trabalha com Rafael Santos, a batida para fora do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Gabi, Cruzeiro não faz força para jogar, né? Não, joga fácil e por isso que o Derlan e o João Vitor precisam ter atenção, porque o Edu estava no meio dos dois zagueiros, recebeu livre, virou, e mais uma boa defesa do Kozlinski, um dos nomes deste primeiro tempo. Olha o Bugrão, Iago! Fez o passe errado, a torcida pega no pé do Iago, ela sobra com o Zé Ivaldo, que também retribuiu o presente. O Silas já faz o domínio, abre com o Maxwell, tá caído o Giovanni Augusto, bota a mão na coxa, tá deitadaço no campo o Giovanni Augusto, Maxwell com ela, pintou o levantamento da área pra ninguém. Rafael Cabral tá lá com ela, o árbitro manda esperar pro atendimento. Giovanni Augusto bota a mão na coxa ali, viu, Léo Toninho? Fica caído, né? Até começou daquela roladinha para um lado e para o outro. Não sei se foi uma pancada, que eu fui acompanhando o lance, foi uma jogada fora da posse de bola, digamos assim, do Guarani. Mas ele coloca entre coxa ali a virilha. Não sei se foi uma pegada, aquela famosa paulistinha, mas ainda fica caído. O departamento médico do Guarani chega, já presta aqueles primeiros atendimentos. Pode ser aí uma preocupação, né? O camisa número 10, que fez a jogada do primeiro gol ali do Lud, que parece que vai se levantando, viu, Cabela? Talvez não seja nada de mais grave, só uma pancada mesmo. Parece que tá tudo bem ali com a camisa número 10 do Guarani. É aquele famoso migué para dar mais friada também, né? Porque ele não ia conseguir chegar lá na área também, na velocidade que estava a equipe do Guarani, com o Maxwell descendo e Iago ali pelo meio. Ele não ia conseguir acompanhar. Ele ficou deitado, falou, a gente vai dar mais friadinha aqui, porque o Cruzeiro tá crescendo, tal e coisa e tal. Tudo certo. Tá fora do campo, mas já vai voltar daqui a pouquinho o Giovanni Augusto. 40, você ouviu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e o placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40
30 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, 17ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani. Pro Guarani Ludwig. Cruzeiro. Nada pra equipe do Cruzeiro. Rafael Pio, central da bola. Hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde, Bragantino e Avaí. No YouTube, a Maria Soares torce pro esporte e tá com a gente. E o Daniel da Silva tá dizendo que o Cruzeiro hoje perde. Escanteio cobrado, desvio do primeiro pau, Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, Kozlinski salva o Bugre de novo. O Breno tava ali na barba do Kozlinski pra fazer o cabeceio, Léo Toninho. E foi o bate-rebate, né? Depois do escanteio, foi como pôde, afastou ali o Kozlinski, mas ele não conseguiu afastar com muita força. Por isso teve esse bate-rebate, a zaga do Guarani se postou ali na frente, pediram ali um toque de mão, que realmente eu não vi esse toque, mas o Guarani tem a posse de bola, se salvou mais uma vez, gol de empate. E vem com o Ludwig pela direita, ajeitou a bola, bota na frente pro Iago, tem marcação em cima dele, ele protege, fica com a bola, devolve, Giovanni Augusto, mais atrás, recebe, pertinho da lateral do campo, tem a marcação pra cima, a bola corre em cima da linha, volta a bola ali pelo lado com o Iago, Iago domina, perna canhota, devolve de calcanhar, era pelo meio, era para o Ludwig, passou errado, recupera a equipe do Cruzeiro, com Daniel Júnior, sai carregando a bola, vem ali pela meia esquerda, equipe da Raposa, lançamento feito por baixo, tem marcação, tudo, Edu faz o domínio, toca do lado, Léo Paz faz ajeita a bola, perna direita, carrega pelo meio, vem João Vitor, Derlan tava ali, era o Derlan, tava pelo lado direito para fazer o quarto, para sair jogando a equipe do Bugre, safa-se a equipe do Guarani, sobra de bola com o Persson, tenta sair jogando, tem pressão do Breno, recua com o Ludwig ajeita pela direita com o João Vitor, agora sim João Vitor, ele só faz a proteção, cai no gramado, o árbitro acompanha, caiu de maduro, deixa o árbitro, bola tocada pelo meio da grande área, Derlan. E o Vilela chama a atenção do João Vitor ali no meio da grande área de um jeito que o João Vitor deu o corpo. O jogador do Cruzeiro tira o corpo, ele cai sozinho, Léo Toninho. Exatamente, pra ter atenção, né? Pra ir na jogada, pra finalizar, pra não ter esse sufoco. Até porque a zaga do Guarani tava bagunçada, já tava o Vilela lá dentro da grande área, mas quem afastou ali foi o Derlan. Mais uma vez, camisa 34 na classe. Jogou a bola pra fora como pôde, canto esquerdo, escanteio Cruzeiro. Escanteio pro Cruzeiro, aqui de escanteio pra Raposa. Quem vai se ajeitando pra fazer a cobrança, Neto Moura, vai todo mundo lá pra dentro da grande área. Bom momento pra equipe do Cruzeiro. Todo mundo na área, se liga aí, zaga do Bugrão. Vem bola pra grande área, autoriza o árbitro a cobrança de perna direita, pintou levantamento. Aí o Maxwell foi a nocaute. Onde pegou a bola? Foi no estômago essa, viu, ô Léo? Fique tranquilo. Deu a impressão, realmente, que foi no estômago. Tava meio longe, hein? O Maxwell que faz aquela proteção do escanteio naquela linha. E é raro, né, quando recebe ali uma bolada, mas de qualquer forma, ainda caído no gramado o jogador do Guarani, tem escanteio Cruzeiro. Tá caído ainda ali o Maxwell, futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vai se levantando ali o Maxwell, mas ele fala pro árbitro, seu juiz, dói demais, seu juiz. Que não foi no senhor, ele falou. Não foi no senhor, o senhor é Van Diesel, pode tomar bolada, não dá nada. Cruzamento feito, levantamento lá na segunda trave, de cabeça, ajeitou no peito, sobra de bola com o Giovanni Augusto. Ele já fez de domínio, não, deu bicão na bola. Tira ali da frente da grande área, deu bicão nela. Ela sobra pelo lado esquerdo, quem devolve lá pro campo de ataque é o Rafael Santos, chega Ludwig. Pra dar um bicão na bola, joga pra fora, o Ludwig olha pra todo mundo e fala, calma gente, calma. Olha o Ludwig mandando, calma o pessoal do Guarani, hein, Gabi Castro, tá vendo? Olha só o tamanho do Ludwig, hein? Finalzinho do primeiro tempo, Guarani com problemas, Cruzeiro pressiona todo no campo de ataque, seria interessante subir um pouquinho essa linha, o Bugre. Vem Cruzeiro, lançamento feito, bola foi pra fora. Epa, ô Rafael Santos, bola tava 2 metros pro lado de fora já. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Vilela tá tentando falar alguma coisa ali pro banco de reservas do Guarani. O Mozart está preocupado lá também e o Kozlinski bate o tiro de meta. Vamos chegando a 45. Pintou o lançamento no campo de ataque lá pela esquerda. Giovanni Augusto domina na frente do Zé Ivaldo. Giovanni Augusto tenta a finta. Zé Ivaldo corta, bota pra fora. Manual pro Guarani lá pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando lá o Bugrão pra fazer a cobrança. O Lucas Ramon que tá longe. Não tem muita pressa não, Lucas Ramon, para fazer a cobrança lá pela esquerda. O toque CB marcando 45. Vamos a quanto aí? Léo? Vamos a 49, mais 4. Tem mais 4 de acréscimos. O Guarani vai se segurando. Tem que virar 1-0 pro Guarani esse jogo. Tem que virar 1-0 nesse primeiro tempo, hein? Lucas Ramon faz o domínio lá do lado esquerdo. Protege a bola. Tem marcação em cima dele, Daniel Júnior. Ele gira de um lado, protege de outro. Vai programado, pede a falta. A bola toca no braço dele. O árbitro para. E anota a falta. Ih, rapaz, tem a confusão. Ih, rapaz.
Pintou confusão lá, Léo Tonin. Mas também não precisava, né, Cabelo? A falta foi anotada, o jogador do Guarani acabou caindo, pedindo a falta, ficou com ela. Sabe aquele jeito de agarrar a bola? O juizão deu falta, mas apitou de longe. Foi empurra, e praticamente tiraram o jogador do Guarani da bola. Faltou um pouco de cuidado ali, o camisa número 10, Giovanni Augusto, fala, pra quê, amigão? Pra que tudo isso? O Maxwell fica ainda caído, uma confusão desnecessária. Aí, aquele negócio dos ânimos, né? O Guarani ganhando, consegue fazer uma serinha, consegue trabalhar a bola no canto, Cruzeiro que é o líder. E o juizão um pouco destemperado também, já falando, sai do campo ali pro Maxwell, se quiser levanta. Não sei, acho que podia ter um pouco mais de tato no jogo ali o Jean-Pierre. Mas o Zé Ivaldo, ele pega o jogador do Guarani, o Lucas Ramon, pela camisa, como se arremessasse ele pra longe da bola. Aí o Lucas Ramon se levanta e ele dá outro empurrão no Lucas Ramon. Exatamente. Meu Deus, hein? Que coisa, hein? Quem recebeu a chamada foi o jogador do Guarani, não foi nem do Cruzeiro, incrível. Pois é. 46,5. Vem Cruzeiro cobrindo o campo de ataque, faz o lançamento ali pelo meio, vem Vilela. Entre os zagueiros, o Vilela no bico da bola. A bola subiu, desceu o Lúdico, vê a bola quicando o gramado. Tenta evitar a saída e consegue. Joga pra fora, manual. Para a equipe da Raposa pela esquerda. Reta final de primeiro tempo, 1-0. Guarani tá ganhando o jogo. O Bugrão tá na frente. Torcedor do Guarani feliz da vida com o somzão da CBN. O Bugrão na frente do placar aqui no Brinco de Ouro. Rola a bola ali pelo meio. Quem fica com ela para fazer o domínio é o Oliveira. Zagueirão tenta o lançamento. Quem chega para fazer o corte é Lucas Ramon. Deixa com Silas. Silas faz a abertura. Maxwell vem ajudar o sistema defensivo. Maxwell pedala com a bola dominada na frente do William Oliveira. Ele tenta o passe, rola do lado. Passe é forte demais. O Neto Moura fica na sobra. 47. Lançamento feito. A zaga do Guarani faz a pressão. O corte é feito. Vilela tenta o passe. O passe errado. William Oliveira fica com ela. Devolve com o Daniel Júnior. Mais uma vez é o Silas por baixo para fazer o corte. Toca no o Giovanni Augusto. Quando recebe falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Guarani ali pela esquerda. É aquilo que nós dissemos, né, Gabi? O Guarani não pode entrar na pilha do Cruzeiro. Deixa o Cruzeiro quieto lá. Exatamente, o Guarani precisa voltar a jogar bola, né? Faz pelo menos 20 minutos que não consegue chegar até o campo de ataque, então fica um pouco mais com a bola, deixa esse nervosismo pro Cruzeiro que não consegue jogar. Será que acabou o gás? Porque o Guarani correu pra caramba nesse primeiro tempo, né? Pode ser. Uma circunstância do jogo também, né? Que em algum momento seria normal o Cruzeiro pressionar. Olha o Cruzeiro, cruzamento na área, o Edu tenta bater de primeira, sobra de bola com o Derlan, gira no bico da bola, joga pra fora do campo, vai lá no banco de reserva da equipe do Guarani, o arremesso é manual pra equipe do Cruzeiro. Vamos girar pela última vez desse primeiro tempo, o cronômetro do jogo, passamos em 48, 1-0, o Bugrão tá ganhando, o Bugrão tá na frente, o Bugrão tá vencendo, o Bugrão vai respirando na Série B do Campeonato Brasileiro, sobra de bola ali pela meia direita, vai trabalhando a série de bola com o Oliveira, faz abertura pelo lado esquerdo com o Brock, Eduardo Brock ajeita a perna canhota, bota ali pela frente o Breno, se ajeita do lado esquerdo, faz o domínio, gira o corpo, em cima dele a marcação do João Vitor, a bola vai pra fora, escanteio, é mais um, é o 7º nesse primeiro tempo pra equipe do Cruzeiro, viu, Léo? Veio cobrindo, né, saiu ali da zaga, veio ali no canto esquerdo, né, esquerdo de ataque da equipe do Cruzeiro, fez ali a proteção, colocou o corpo na bola, escanteio, canto esquerdo, Cruzeiro em busca do gol de empate. Neto Moura, cruzamento na área, por baixo, chega Maxwell pra dar um bico na bola, tira o perigo da grande área, bota pra fora do campo, é manual pro Cruzeiro, lado esquerdo. Chega ali o William Oliveira, joga a bola pro Rafael Santos para fazer a cobrança, tem pressa a equipe do Cruzeiro, finalzinho do jogo, já chegamos a 49, apita o árbitro! Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar está assim, ó, Guarani! Pro Bugrão Ludic de cabeça, 12 minutos do primeiro tempo. Cruzeiro! Nada para a equipe do Cruzeiro, vem aí, central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Rafael Pio. 11 da manhã, 52 minutinhos, intervalo de jogo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você que está com a gente no YouTube, tanto do Esporte CBN Campinas quanto no YouTube da CBN, acompanhando aí imagens do gramado do Brinco de Ouro, a saída dos jogadores, atletas, alguns ainda no gramado, saindo ali aos pouquinhos, lentamente, mas é o fim de papo nessa primeira etapa e obviamente, né, Léo Tonin, com aplausos do torcedor do Guarani e os jogadores do Bugre saindo
também com um semblante satisfeito, né, Léo? Com certeza, com uma certa leveza. E ousa dizer que eu não me lembro a última vez que os jogadores do Guarani saíram com aplausos, não no primeiro tempo, no segundo, no jogo de forma geral. Lembrando que o Guarani tem uma vitória apenas no Brinco, foi diante do Criciúma num jogo difícil, foi um gol de pênalti, né? Foi uma vitória por um gol de pênalti, mas realmente, sai com aquele semblante, aquele sentimento de leveza. Olha, conseguimos provar algo a mais pro torcedor. Agora, claro, só mais um detalhe, os jogadores suplentes do Guarani não começaram o trabalho de aquecimento, mas o do Cruzeiro sim, praticamente os 15, 10 últimos minutos do primeiro tempo já se aqueceram, já tava batendo uma bolinha ali atrás do gol perto da gente, mas papo final mesmo no primeiro tempo, Pio, todos os jogadores já no vestiário, a arbitragem também, aquele tempo aqui pra hidratação, uma aguinha, daqui a pouco pega de novo pro segundo tempo, viu? Léo Toninho também vai tomar aquela aguinha, até porque o sol tá bem forte e daqui a pouquinho estará de volta trazendo aí os detalhes desse intervalo de jogo aqui no Estádio Brinco de Ouro, em que Matheus Ludic marcou e o Guarani vai vencendo por 1-0. Que coisa, Gabi Castro. Seu destaque desse primeiro tempo, queria aproveitar e trazer pro ar, Gabi Castro, algo que nós conversamos aqui quando o Ludic fez o gol. Sim. Eu disse pra você o seguinte, impressionante esse menino, ele só faz gol em jogo grande, ele não sente jogo decisivo, né, Gabi? Já marcou gol em derby e marca hoje diante do líder da competição, sendo que o Guarani tá na zona de rebaixamento, né? Então, quando eu falei que era jogo grande, o Guarani fez um grande primeiro tempo, né? Para poder igualar ao nível técnico do líder Cruzeiro, foi com garra, com determinação e um acerto tático, viu? Do Mozart, que colocou 2 pontas, confundiu a zaga cruzeirense e aí um efeito surpresa fez a diferença no primeiro tempo. Matheus Ludic, 1-0, o Guarani vence merecidamente. 11h54, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta direto aqui do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e aí o Gabi Castro vai eleger, na opinião dele, quem foi o craque da primeira etapa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Nando Viana apresenta seu terceiro show solo Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa. A apresentação será dia 10 de julho, domingo, às 20 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina, tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19-99800-5939. Não perca tempo. 19-99800-5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola.
Rafael Pio. 11h58, de volta aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo. O Guarani vai vencendo o líder Cruzeiro, 1-0, gol de Matheus Ludic. Enquanto a gente observa, e você também, que está no YouTube da CBN Campinas com imagens do gramado, pessoal fazendo aquela aventura de intervalo de jogo, os torcedores chutando no meio campo, tem alguns que passam longe de serem... Você faria, Rafael Pio? Ô, Gabi, eu não sei nem se a bola chegaria do meio campo até o gol, eu tenho essa dúvida. E se chegasse, eu acho que iria bem longe do gol, inclusive. Porque a noção de futebol minha é só falando. Justo. E olhe lá também. Enfim, e agora Gabi Castro, daqueles 22 que estiveram dentro de campo e de que entendem de futebol, ele vai eleger o craque da primeira etapa. O craque do jogo! O Cabela, na narração, disse o seguinte, que 50% era pro Giovanni Augusto, os outros 50% pro Matheus Ludic na hora do gol. Isso vai contar pra você eleger o craque da primeira etapa, Gabi Castro? Vai muito, Rafael Pio. Antes eu vou mandar menção honrosa pra esse craque do jogo, Kozlinski. Adoro menção honrosa no intervalo. No intervalo, porque o primeiro tempo de Maurício Kozlinski foi muito bom nessa primeira etapa, fez 3 intervenções importantíssimas, porque o Breno chegou cara a cara, porque o Edu chegou cara a cara, o Léo Paes finalizou e o Kozlinski foi muito bem na primeira etapa, então menção honrosa. Menção honrosa para o Matheus Ludic, acho que foi muito bem defensivamente, o Cruzeiro atacou pouco pela esquerda, mas quando chegou deu conta do recado e ainda marcou o gol. Então o Guarani vence por conta do Matheus Ludic, importantíssima a participação dele. Menção honrosa para o Silas no meio campo, mais uma partida segura até agora, precisa tomar cuidado um pouquinho no passe, né? Às vezes ele acaba forçando um pouquinho mais, mas vem fazendo um bom primeiro tempo o Silas. Mas eu vou dar meu craque do jogo, Rafael Pio, pro Giovanni Augusto, tá? Porque ele tá jogando numa posição centralizada, como um meia, como um falso 9, e ele se desdobrou neste primeiro tempo. Então ele chegou dentro da área, ele fez o cruzamento pro gol, ele fez um belo passe, mas ele veio armar, ele veio até o meio campo, ele tem uma função de marcação também. Então correu uma barbaridade o Giovanni Augusto, acho que essa parte técnica é muito importante, o Guarani vai precisar dele, por isso que pela vontade, pela garra, pela determinação, pela assistência, Giovanni Augusto fica como craque do primeiro tempo. É o voto do Gabi Castro para Giovanni Augusto, e por falar em craque, Gabi Castro, nesse momento, o Edson, o Abobrão, né, tá recebendo uma homenagem aqui no Brinco, e no mesmo momento em que Rapaz, e a gente tá saindo lá. O pessoal do Guarani tá fazendo o seguinte, eles estão colocando a narração de Osmar Santos em 78, quando o Guarani foi campeão brasileiro. Então uma belíssima homenagem a Edson Abobrão com a narração de Osmar Santos aqui no Brinco de Ouro para a torcida bugrina. Giovanni Augusto, eleito pelo Gabi Castro, o craque do jogo. Central da Bola. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. 50% off nas suas marcas preferidas é a Promo Lovers do Iguatemi Campinas. A promoção mais apaixonante da cidade está de volta. De 7 a 10 de julho, aproveite descontos especiais em marcas como Amaro, Foxton, M. Martin, NYBD, Santa Lola e muito mais. Não fique de fora. Promo Lovers do Iguatemi Campinas. Até 50% off para você se presentear. Vem! Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Águas em Campinas.
Barbacoa, muito além da carne. Nando Viana apresenta seu terceiro show solo Coloca o Cinto que a viagem vai ser longa. A apresentação será dia 10 de julho, domingo, às 20 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Central da Bola. Rafael Pio. De volta aqui no Estádio Brinco de Ouro, intervalo de jogo, você acompanhando Guarani Cruzeiro, Bugre vai vencendo pelo placar de 1-0. E quem está no YouTube acompanhando imagens aí do gramado e acompanhando imagens do aquecimento de Maurício Kozlinski, que já está de volta, foi o primeiro a retornar aí desse intervalo, já pensando no segundo tempo. Maurício Kozlinski, que foi merecedor de menção honrosa por parte de Gabi Castro. O Léo Toninho, antes do comentário rapidinho, já tá no gramado de volta, Léo? Ainda não. Queria que ele desse uma pra gente, uma imagem, né, do que está aqui abaixo do tobogã e no tobogã também, mas não sei não, hein? Acho que vamos chegar aí a 6, 7 mil torcedores essa manhã aqui no Brinco de Ouro. Primeiro tempo finalizado, segundo tempo vem aí e o Gabi Castro analisa o que foram os primeiros 45 e o que será daqui pra frente de Guarani Cruzeiro. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. A bola e o microfone são seus, Gabi Castro. Vamos lá então, Rafael Pio. Um primeiro tempo, antes da partida começar, né? Eu falei sobre a curiosidade que eu tava do sistema ofensivo do Guarani, né? Porque ele não entrou com o Lucão do Break, ele não entrou com o Nicolas Careca, ele jogou sem centroavante. E no primeiro tempo, contra o CRB, quando ele jogou sem centroavante e centralizado o Giovanni Augusto, a equipe não funcionou. Funcionou depois que ele fez as alterações. Por isso que eu esperava um centroavante. Só que acertadamente, o que o Mozart pensou? O Cruzeiro joga com 3 zagueiros, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Então, se ele colocasse um centroavante, poderia ficar preso na marcação do Eduardo Brock, do Zé Ivaldo, que são zagueiros que são fortes fisicamente. Se ele colocar o Lucão do Break ali, o Guarani ia jogar a bola para o centroavante e ia bater no zagueiro. Então, o que ele fez? Colocou Iago pelo lado direito, que é rápido, colocou o Maxwell pelo lado esquerdo, que é rápido, e deixou uma liberdade para o Giovanni Augusto, que ele poderia armar o jogo, então ele volta para armar, e ele consegue ficar centralizado. Quando ele entra dentro da área, aí tudo bem, ele bate com os zagueiros, é mais difícil. Só que quando tem essa liberdade, ele consegue ir pelas laterais, faz o cruzamento, e aí a zaga do Cruzeiro até entendeu o que estava acontecendo com esse ataque do Guarani, ficou perdido. A gente chamou atenção durante esse primeiro tempo. Tá batendo cabeça a zaga do Cruzeiro, tá sobrando espaço. O Iago teve uma liberdade pelo lado direito, jogou para o meio da área, finalizou um pouco para cima. Na jogada seguinte, com 12 minutos, liberdade para o Giovanni Augusto, fez o cruzamento, cada zagueiro com um atacante, e aí, em termos de números, o Guarani chegou com mais atletas dentro da área e o Matheus Ludic de cabeça abriu o marcador. Então foi um começo do Guarani arrasador. Ele conseguiu dominar a partida pelas laterais e os 3 zagueiros do Cruzeiro em determinado momento ficaram ali, sem aquele zagueiro de sobra, por isso que estava sobrando espaço. Cruzeiro sentiu o gol a partir dos 23, 24 minutos, só aí Cruzeiro colocou a bola no chão com muita dificuldade. Hoje é o Daniel Júnior que está tentando fazer essa transição do campo de defesa para o campo de ataque. O Edu muito bem marcado, teve apenas uma oportunidade que ali falhou o João Vitor e o Derlan, e o Kozlinski acabou salvando, fez a defesa. Então acho que para o segundo tempo, atenção, não pode deixar o Cruzeiro tomar conta do jogo. Acho que pela circunstância, em determinado momento, a gente vai ver um Cruzeiro com a posse de bola, pressionando a equipe do Guarani, já que está atrás do marcador. No último jogo já empatou com o Ituano, então hoje seria o segundo jogo consecutivo da Série B sem vitória, então acho que vai pressionar o Guarani. A linha do Bugre não pode ficar tão baixa, em determinado momento tem que sair um pouquinho para poder desafogar. Por isso que vai ser importante o Maxwell pelo lado esquerdo, o Iago pelo lado direito e o Giovanni Augusto, ou fazendo esse lançamento, ou em determinado momento segurando a bola, porque o Guarani vai precisar ter fôlego, não dá para ficar só lançando os 2 atacantes. Então fica com a bola,
faz triangulação, faz jogada, precisa descansar um pouquinho a bola, porque senão vai cansar. Então, eu espero no segundo tempo um Cruzeiro vindo para cima e o Guarani tentando diante da válvula de escape com os 2 pontas que foram muito bem no primeiro tempo, Pio. Esse é o Gabi Castro e o comentário do jogo. O Cruzeiro só agora voltando do vestiário, hein, Léo Toninho? Exatamente, viu, Pio? Só voltando agora até com certo atraso, os jogadores do Guarani já bateram uma bolinha, já fizeram aquele outro aquecimento, só na expectativa. A bola já tá no centro ali do gramado. Ô, Léo, torcida, que imagem você tem aí de baixo, abaixo do tobogã e no tobogã? Muito bom? É interessante, muito bom é muito relativo, mas sim, tem um bom público, por ser sábado de manhã, eu acho que atraiu também. Mas se a gente olhar pelo brinco de uma forma geral, eu chutaria uns 2,5, 3,100, por aí, viu, Pio? Tá bacana aqui, no tobogã, claro, tem mais gente, a visão é mais interessante, embaixo, que é pra quem foge um pouquinho ali do sol, tem torcedores do Cruzeiro, tem ali as vitalícias também, atrás do gol pouquinho, viu? Mas eu acho até um público interessante para um sábado de manhã. Cruzeiro de volta, Guarani de volta, e ele também volta para comandar todo o segundo tempo aqui na CBN Campinas. Vai, cabelinha! Legal, Pio! Grande abraço a todos vocês ligados aqui na CBN Campinas. Tá tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro! Bola tá rolando na CBN Campinas. Guarani e Cruzeiro. 1-0, o Bugrão tá ganhando. E o Cruzeiro já vem pro campo de ataque. Cruzeiro que mexeu. Daqui a pouquinho o Léo Toninho traz pra gente a mudança da equipe do Cruzeiro. Vem pro campo de ataque aqui pelo lado direito com o Seivaldo. Despachou lá pra grande área. O lançamento é pro Breno. Passou por todo mundo. Sobe a bandeira. Tá valendo nada disso. Impedimento marcado no ataque da equipe da Raposa. Jogo tá parado, Léo Toninho. Jogo parado, ali a primeira falta do jogo, né? O jogo já iniciando, o calor bate forte aqui embaixo também, viu, Cabela? Tem a posse de bola ali o jogador do Guarani, 1-0 Bugrão, segundo tempo. Eu falei que mexeu o Cruzeiro, mas acho que o jogador que tava lá na lateral do campo, lá bem na posição de entrar em jogo, era algum jogador que já está em campo, viu, Léo? Eu acho que eu falei besteira, viu? Eu corri aqui pra ver, eu falei, caraca, eu não vi essa substituição, mas não mudou não, viu, Cabela? Não mudou não. É que acho que quem tava lá do lado esquerdo lá, era o Rafael Santos. Ele estava lá na lateral do campo e achei que estivesse entrando o jogador ali da equipe do Cruzeiro, mas não é não. Olha o Guarani, na roubada de bola, vem com perto pro campo de ataque, abriu com Iago, na direita, já faz de domínio, tem marcação pra cima dele, botou na frente, Giovanni Augusto, recebeu na linha de fundo, brecou, olhou, caminhou, levantou a cabeça, botou o segundo pau, de cabeça pra fora do gol! Maxwell! Botou pra fora do gol, escolheu ali o canto direito do Rafael Cabral, ela foi pra fora, Léo Toninho. E como elemento surpresa, se daquele primeiro tempo apareceu o Lud, que desta vez ali foi o Maxwell, camisa 71, mas uma boa jogada do Giovanni, acabou recuperando a bola ali o Persson, jogou pro camisa 10 no canto direito, fez um cruzamento, era anotada ali a posição irregular, talvez poderia caprichar um pouquinho mais o Maxwell, tentou colocar no cantinho, seria um escanteio pro Guarani, mas o impedimento foi anotado. É do Giovanni Augusto, toca a bola aqui pelo Guarani, já recupera, vem pro campo de ataque, o Maxwell pela esquerda, ele faz o domínio, foi pra tabela de calcanhar, Giovanni Augusto botou na frente, Maxwell briga pela bola, chega por baixo, tá valendo nada, porque teve um choque entre o Giovanni Augusto e também o jogador Oliveira. Bem à nossa frente aqui, Oliveira é o William Oliveira, um dos dois ali. Giovanni Augusto tá caído, ele já pede departamento médico em campo. Camisa 10 do Guarani, bota a mão na cabeça ali. E foi um belo do encontrão, viu, Léo Toninho? Foi, exatamente. Camisa 10 ali recebeu a bola, fez logo uma jogada até de calcanhar ali pro Maxwell, que corria no canto esquerdo, mas sentiu. Foi um choque entre o jogador do Guarani e o jogador do Cruzeiro. O do Cruzeiro já se levantou, Cabela. Talvez você com a visão melhor aí no sentido da numeração, mas o certo é que o Giovanni Augusto continua caído no gramado, talvez uma pancada ali no rosto, já o departamento médico entrou para prestar ali os atendimentos, jogo parado, segundo tempo, Guarani ainda na frente. Foi uma batida atrás da cabeça do Giovanni Augusto, viu? Giovanni Augusto faz o passe de calcanhar e tá virando o corpo. O William Oliveira vem na corrida e acabam se chocando ali, porque o William não esperava que o Giovanni Augusto fosse tocar aquela bola de calcanhar. Aí pega o contrapé e houve o choque entre os dois ali, mas tá tudo bem. Bola ao chão ali para sair de bola da equipe do Cruzeiro. 3 minutos de bola rolando neste segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Rola a bola com o Eduardo Broca, equipe do Cruzeiro, tenta o lançamento, o Iago faz o corte, ela sobra ali pelo meio. Neto Moura recua mais uma vez com o Oliveira. Oliveira toca no Zaivaldo, aberto pela direita, domina, aperta a direita, despacha no campo de ataque, lançamento feito. Sai o Kozlinski e bota a ordem na casa do Guarani. Comecinho de segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo.
3,5 deste segundo tempo. Cabela, Oi. só um detalhe, né, com relação à posição do sol. Eu tava lá do outro lado, né, no canto direito do rádio, pra quem nos ouve. Ó, o Guarani vindo, não, já perdeu a posse de bola. Naquele lado, o sol não era tão assim no rosto. Do lado que nós estamos aqui no portão de entrada, olha o Guarani, Cabelo. Olha, Guarani, o Iago ganhou na corrida, mas perdeu a passada, a batida, sai jogando errado, sobra de bola com o Giovanni Augusto, bateu pra fora do gol! Sai à esquerda do Rafael Cabral, o Maxwell fica pedindo a bola ali pelo meio, tava sozinho. Giovanni Augusto tentou o canto esquerdo, o goleiro foi pra fora, Léo Toninho. É, ali o Iago tentou, né? Acabou se perdendo com a bola, com ele mesmo, para sorte ainda do Guarani, aquele bate-rebate depois da enfiada dentro da grande área no canto esquerdo. O Giovanni tentou tirar do goleiro, a bola lambeu ali a trave esquerda. O Persson pedia a bola, pediu na verdade, acabou não gostando nada da batida, mas foi um lance perigoso, quase o segundo gol do Bugre. É, o Iago, eu até acredito que vai se tornar um grande jogador. Qual a idade do Iago, hein, Léo Toninho? Então, levanta pra mim aí a idade do Iago. Eu quero puxar aqui com o Gabi Castro, porque o Iago, ele tem umas oportunidades, até mesmo pela velocidade dele, mas tá faltando treinar, dominar a bola e finalizar, ou não, Gabi? É, ele tem essa deficiência na finalização, né? Um jogador que ele fica bem posicionado, ele tem velocidade, ele tem o drible, isso é importante, ele precisa ajustar essa finalização para ele começar a fazer gol e ajudar mais a equipe do Guarani. E Cabela, o Cruzeiro praticamente com 5 homens no ataque, tá? Porque o Rafael Santos pela esquerda e o Léo Paes pela direita, os dois pontas, estão na mesma linha do Edu. E o Breno e também o Daniel Júnior atacando praticamente perto do Edu também. Então, vai sobrar espaço no campo ofensivo do Guarani. Pegar essa saída de bola, forçar o erro do Zé Ivaldo, do Eduardo Brock. O Guarani, se subir essa linha, consegue sair do campo de defesa. Vem Cruzeiro para o campo de ataque, lançamento feito que chega por baixo de Derlan, perto da canhota, bota para fora do campo, arremesso a mão para a Raposa, lado direito. Zé Ivaldo tá ali na cobrança, já faz a cobrança, joga pelo meio pro William Oliveira, ele domina, protege a bola na frente do Silas, recua lá atrás pro Eduardo Brock para começar de novo para a equipe do Cruzeiro. E o Lucas Ramon no lance anterior aqui do lado, ele que tá improvisado, né? Ele que é lateral direito, tá jogando na esquerda, ele mostrou que a perna da canhota dele é só para subir no ônibus. Lançamento vem pra área, direto para fora, tempo desvio, escanteio que favorece a equipe do Cruzeiro lá pela esquerda, viu, Toninho? Exatamente, foi um desvio por aquele lado mesmo, depois de uma tentativa de cruzamento. Só um detalhe do Lucas Ramon, pelas informações aqui nos bastidores, treinou demais na ala esquerda, treinou tanto que o Mozart não pensou duas vezes, falou, vou te manter lá, e o Lud que joga no canto direito. Daqui a pouquinho volto com informações do Iago, escanteio Cruzeiro. É lá pela esquerda, pintou o levantamento, vem pro meio da grande área, sobe a zaga do Guarani para botar para fora. Outro escanteio que favorece a equipe do Cruzeiro. É o 11º escanteio do jogo, o 9º para a equipe do Cruzeiro. É lá pelo lado esquerdo, mais uma vez, vai se ajeitando lá para fazer o cruzamento o Neto Moura. Tá todo mundo ali no meio da grande área. Vem Raposa para cima do Bugre. Neto Moura na cobrança, 6 minutos e meio, segundo tempo, pintou o levantamento, vem fechadinho, Vilela. Cortou no primeiro lance, corta no segundo lance mais uma vez, é outra escanteio, mais uma vez lá pela esquerda, é o terceiro consecutivo, viu, Léo? É, e foram dois jogadores ali pra bola, tanto ali o Lucas Ramon quanto também o Vilela. Dessa vez o volantão colocou a bola pela linha de fundo, primeiro pau, escanteio, canto esquerdo, ainda Cruzeiro no ataque. E é o Neto Moura ainda na cobrança ali perto da direita, pintou, levantamento fechado de novo, sobe de cabeça. Para dar uma testada na bola, bota para fora a bola, o Lucas Ramon estava por ali, fez o cabeceio, jogou para fora do campo, arremesso manual para o Cruzeiro, já cobrado, se mantém no campo de ataque, briga por ela, o Maxwell, lá pelo lado direito defensivo da equipe do Bugre, último toque da Raposa, bola para fora, arremesso, só tiro de meta, que favorece a equipe do Bugrão, Kozlinski na reposição de bola para a equipe do Bugre. 7 minutos passados deste segundo tempo, 1-0, o Guarani está ganhando, pois não, Léo? Bom, detalhe do Iago, né, ele que veio de empréstimo do Atlético Paranaense, tem 24 anos, acabou defendendo o CSA na última temporada, fez 17 jogos, nenhum gol, mas também passou pela equipe do Juventude, passou também pelo Lobos do México, Poços de Ferreira de Portugal, Ituano e Cuiabá, um pouco de rodado. 24 anos aí o Iago, jogador do Guarani. 24 anos, Gabi. Treinamento de fundamento. Tudo bem que treinar nunca é demais, né? Mas tem que treinar fundamento, domínio é fundamento, finalização. Dá pra evoluir. A gente sabe que, né, pro futebol já não é mais nenhum garoto, não é jovem, mas 24 ainda tem muita estrada, tem muito caminho pela frente. Se treinar, se tiver essa dedicação, consegue melhorar a finalização, sim. Porque ele chega bem toda vez lá na frente, ele não consegue dominar às vezes, não consegue finalizar, o passe não é legal.
Mas ele chega bem e se posiciona bem, como você disse. 8 minutos deste segundo tempo, 1-0. Tá ganhando a equipe do Bugre pra cima da Raposa. Bola recuada para Rafael Cabral, sai da meia-lua da grande área, pisa na bola, olha para alguém para fazer o passe. O Guarani com a marcação toda adiantada. Ele vai procurando alguém, encontra o Eduardo Brock lá pela esquerda. O Iago vai para cima dele. O Eduardo Brock domina, a bola corre um bocadinho, tenta o passe pelo meio. O William Oliveira devolve do Brock. O Iago vai para cima, faz o corte e bota para fora. Iago chegou lá para fazer o corte e botou para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ludwig estava ali com o pé na bola para botar para fora, arremesso manual que chega na cobrança o Rafael Santos. Vai para a cobrança do manual para a equipe do Cruzeiro. Bota no campo de ataque o Edu, tenta de calcanhar, chega por baixo para fazer o corte lá atrás o João Vitor. O Guarani dá o bicão na bola, joga lá na frente, não tem ninguém do Guarani. O Eduardo Brock de cabeça recua com o Rafael Cabral. Tá mais ou menos parecido como terminou o primeiro tempo, né, Gabi? O Guarani muito encolhido, parece ter um paredão no meio aqui, a bola bate e volta. Bate e volta. Tem que abrir o olho o Guarani. Exatamente, né? Então terminou o primeiro tempo com o Cruzeiro pressionando, o segundo tempo até certo ponto é normal essa pressão do Cruzeiro. A linha do Guarani é que não pode baixar tanto. Tem que tentar forçar o erro, deixar o Cruzeiro desconfortável na partida, porque o Cruzeiro vai começar a gostar cada vez mais. Chega por baixo, Derlan, bico na bola, joga na frente, Giovanni Augusto, faz o domínio, coloca no gramado, rola a bola com o Maxwell, adiantou demais, brigou no pé de ferro, levou a melhor, a bola esticada, vai lá na frente, o Persson briga pela bola, chega Eduardo Brock. Era o Eduardo contra o Eduardo, o Brock toca na bola, ela vai para fora, arremesso manual para o Guarani pelo lado esquerdo. 9 minutos e 50 deste segundo tempo. Sem muita pressa, o Lucas Ramon vai chegando na bola, o árbitro manda acelerar. Manda acelerar para fazer a cobrança do arremesso manual, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves. O Van Diesel tá ali, o árbitro. Tá bravo ele, ô Léo? Tá cara bravo? Tira um pouco mais de velocidade, hein, Cabelo? É, mais veloz e furioso é ele, né? Não é o Lucas, né? Olha o Cruzeiro, vem pro campo de ataque aqui pela direita, vem com o Breno, faz o domínio, coloca no gramado, marcação encosta pra cima dele, ele vem carregando a bola, invadiu a área, lado direito, tentou cruzamento, foi travado, Lucas Ramon chegou ali pra botar o pé na bola, faz a roubada pra equipe do Guarani, chega o Maxwell brigando por ela, o árbitro tá parando o jogo, porque tá dando um impedimento no ataque do Guarani, fica ali o Zé Ivaldo, esse Zé Ivaldo ele gosta de botar a mão no peito dos caras e empurrar, não é? Não é a primeira vez, né, Cabela? E o juizão não fala nada. Talvez aí uma prática, não sei, do jogador do Cruzeiro. Mas o certo é que teve aquela confusão com o Maxwell no finalzinho do primeiro tempo. O juizão não falou nada, ele continua tendo essa mesma ação. E foi o Maxwell de novo agora, né? Será que se meter a mão no peito do camisa 5 do Cruzeiro, dar empurrão dele, vai gostar também? Eu não sei não, acho que aí ferve a pipoca, hein? 10h50, tem falta pra Raposa ali pela meia esquerda, Léo Tonin. É, camisa de número 99, derrubado ali o Edu pelo canto esquerdo, uma falta que a torcida acabou não gostando tanto ali da marcação, falta a favor da equipe do Cruzeiro, ajeita ali com calma, 3 jogadores ali na bola, tem o camisa 36 ali, o 26 melhor dizendo ali, o Lucas Oliveira pra bola, tem o 7 também, o Léo Paz, jogadores fazendo aquela roda na indecisão de... Quem vai bater ali a falta perigosa, canto esquerdo, viu, Cabela? Sonsaço da CBN, deu pra ouvir até o sistema de som aqui, do Brinco de Ouro da Princesa. É falta pra equipe da Raposa ali pela meia esquerda. Vem bola ali pra grande área, todo mundo na meia-lua, tá preocupado com os Kozlinski, torcedor do Guarani apreensivo, torcedor da Raposa em pé aqui no Brinco. Aliás, tem muita gente de azul e branco aqui no Brinco, hein? Meu Deus do céu, quanta gente! É falta que favorece o Cruzeiro. Na cobrança da falta tem Rafael Santos de perna canhota, Neto Moura de perna direita. Autoriza o árbitro Barreira na meia-lua da grande área, correu, bateu na barreira. Rafael Santos de perna canhota, explodiu a barreira, vai sobrando com o Neto Moura. Lá pelo lado esquerdo, já faz de domínio. Despacha a bola mais uma vez, o lançamento para a grande área. Kozlinski sai do gol para botar ordem na casa da equipe do Brinco. E ficou sentindo ali na área o Vilela, hein? Bota a mão ali na altura do rim, olha lá. Tá doendo o rim do Vilela, viu, o Léo Toninho? É, talvez uma pancada, né? Na hora que o jogador vai pra cima ali, tentando aliviar ali o perigo, sentindo ainda mais correndo normal, viu? Não fez nenhum sinal, viu, Cabela? Vem Guarani pro campo de ataque, Maxwell de cabeça, escorou na frente, muito longo. O lançamento era pro Giovanni Augusto. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, 17ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É reta final de primeiro turno, hein? É a antepenúltima. E o placar CBN está assim, ó. Guarani! Para o Grão Ludwig de cabeça, marcou a 12 no primeiro tempo. Cruzeiro! Nada para a equipe do Cruzeiro que vem para o campo de ataque lá pela esquerda com o Daniel Júnior. Despacha a bola para a grande área, cruzamento é feito no meio do caminho. João Vitor bota para fora. Escanteia para Raposa lá pela esquerda, central da bola, Rafael Pio. Noite de sábado de Série A, 7 da noite, tem Fluminense e Ceará e às 8h30 tem Goiás e Atlético Paranaense.
Mandar esses caras parar de dar escanteio pro Cruzeiro, vai caber tudo aqui a marcação, hein? Escanteio cobrado, levantamento da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto tiro, perigo de lá. Foi o 11º escanteio da equipe da Raposa, sobra de bola com Léo Paz, ele domina, recua atrás com o William Oliveira, já domina ali pelo círculo central do gramado, perto de dentro, vai lá atrás com o Rafael Cabral para começar de novo, e ele fica chamando a atenção, lá na esquerda do Rafael Santos, que não veio buscar o jogo, o Eduardo Brock ficou enfiado lá no meio da área, o goleirão chega, dá um bico da bola, quem sobe é Ludic de cabeça para fazer o corte, a sobra de bola é com o Iago, ele faz o domínio, não consegue o domínio, a bola vai para fora. O Eduardo Brock tem pressa, já faz a cobrança com as mãos, recua com o Neto Moura, que encontra ali pelo meio do caminho Oliveira, círculo central do gramado, ele vem carregando a bola, buscando o Cruzeiro pro campo de ataque, vem carregando a Raposa no campo de ataque, todo encolhido o Guarani, hein? Todo encolhido o Guarani. Deu uma linha. Tem uma linha de 4, 5 jogadores ali à frente da área. Depois ali pelo meio tem mais uma linha de 3. E fica o Giovanni Augusto e o Marcos Chão um pouquinho mais à frente. Daqui a pouquinho o Gabi fala sobre isso. 14 minutos deste segundo tempo. Sai jogando o Iago, toca na bola, encontra o Persson. Persson rola com o Silas. Silas toca ali pelo meio. Giovanni Augusto dominou, devolveu o Iago com ela. Bota a velocidade, vem Bugrão pro campo de ataque. Passamos os 14. Segundo tempo de jogo, 1-0. Deu uma pedalada, jogou na frente. Lançamento pra ele mesmo. Brigou, levou a melhor. Carrega na linha de fundo. Faz o break ali pertinho da linha de fundo. Tem 2 jogadores em cima do Iago. Ali o Oliveira e tem também em cima dele o Oliveira e o Rafael Santos. A bola pra fora, arremesso manual, o último toque do Iago. É isso, o Léo Toninho? Acabou marcando falta, né? O Iago puxou, ele até fez uma boa jogada, chegou ali o zagueirão do Cruzeiro dando um carrinho, a torcida acabou pedindo um possível falta, mas realmente foi na bola na minha visão, depois acabou puxando 97 ali o Iago, falta já batida, Guarani vencendo o segundo tempo. Pois é, Gabi Castro, eu falei da movimentação do Guarani defensivamente, o Guarani tá se fechado ali, mas não pode ficar tão encolhido como tá, né, Gabi? O Guarani não consegue ficar com a posse de bola, né, Cabelo? Olha o Cruzeiro. Lançamento feito lá pelo lado esquerdo, o Kozlinski chega na bola, dá um bicão nela, joga lá na arquibancada. Aliás, fora do campo. Foi lá atrás, carro tá estacionado lá, seu carro, Léo Toninho? Sim, lá na piscina foi. Não, hoje eu vim a pé. Ah, veio a pé hoje? Vim a pé. Ah, você mora do lado, quase dentro. Cruzamento na área, Kozlinski! Sobe para fazer a defesa e bota a ordem na equipe, na casa do Guarani. Tem jogador caído, lá na área é o Terlan, ficou caído, ficou sentindo, 34 da equipe do Guarani. O atendimento médico vai ser chamado do Bugrão, meu caro Léo Toninho. Jogo parado, né? O atendimento médico já entrando ali. Daqui a pouquinho vem o Martson pelos lados do Guarani. Já confirmo quem sai. O certo é que ainda o zagueirão do Guarani recebe ali atendimentos médicos. Jogo parado e tem troca-troca tripla aqui, viu, meu caro Cabelo? Então vamos lá, então. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mano, pelos lados do Guarani, né? Do Guarani saiu 8, Eduardo Persson, 8, Eduardo Persson deixou o gramado e entrou 98, Madison. Madison, portanto, entrando com a 98. E saiu ali pelos lados do Cruzeiro, camisa número 5, o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo deixou o gramado para a entrada do camisa 42, o Giovanni Jesus. Giovanni Jesus, portanto, entrando com a 42. Eu já vou confirmar quem foi a última alteração aqui do Cruzeiro, viu, Cabelo? O 15 entrou. O 15... O 15 é o Adriano. O Adriano entrando, então já confirmo quem que saiu, viu, Cabela? Ok, então. Tá aí, portanto, as substituições no jogo, neste momento, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Gabi Castro, Mozart Santos, tá vendo o mesmo jogo que nós? Fortaleceu o meio campo, tirou um cansado para colocar um gás novo ali? O problema, Cabela, porque daí você reforça o sistema defensivo, só que a válvula de escape fica ainda mais difícil, porque o Madison ele tem dificuldade para chegar no ataque, o Silas tem dificuldade para chegar no ataque e o Leandro Vilela também. Então, a responsabilidade vai ficar só pro Iago, pro Maxwell e pro Giovanni Augusto. Eu acho muito pouco, a não ser que tenha sentido alguma coisa o Eduardo Persson, mas é um jogador que tem mais qualidade para poder chegar no ataque. O Guarani, o problema nesse segundo tempo é que ele não fica com a posse de bola, fica um jogo perigoso, o Cruzeiro fica pressionando, por mais que não faça uma boa partida, é o líder da competição, em algum momento pode encontrar algum espaço. O Guarani precisa voltar mais pro campo de ataque, ser mais protagonista, para quem sabe fazer o segundo gol e aí ficar mais um pouco tranquilo na partida. 17 minutos e 40. Agora ele tentava chegar no campo de ataque. Quem chega por baixo lá é o Eduardo Brock para fazer o quarto, pois não. Só confirmando, ó, quem saiu foi o 48, Daniel Júnior. 48, Daniel Júnior. Aí sim entrou o 15, Adriano.
Vem pro campo de ataque, ali o Léo Paz com ela, Cruzeiro bota ali pela frente, Adriano, já faz de domínio, dá uma pedalada ali, recua, começa de novo, começa tudo de novo no sistema defensivo com Giovani. Cai no gramado, pega a bola com a mão, a falta tá anotada e reclama que recebeu a falta, mas não recebeu a falta. Quando cai, segura a bola com a mão e aí é falta para a equipe do Guarani. Agora, Gabi, mudou o esquema o Pesolano, né? Mudou porque o Giovani Jesus é lateral direito. Então ele acaba com o sistema com 3 zagueiros, ele tira o Zé Ivaldo, ele coloca o Giovani Jesus como lateral direito, ele coloca o Rafael Santos como lateral esquerdo, porque estava praticamente como um ponta, e aí volta num esquema, praticamente num 4-4-2, com o Edu e o Breno mais à frente. Kozlinski faz a feita ali na frente do Edu, não brinca aí não, Kozlinski. Não brinca não, que o desfibrilador ficou em casa. Toca a bola, a equipe do Guarani na saída de bola, rola a bola pelo lado esquerdo. Era o Lucas Ramon, a bola acabou saindo, arremessa manual para o Cruzeiro. A torcida começa a pegar no pé, porque o Guarani não consegue jogar, como disse o Gabi Castro. O Guarani não consegue jogar 18 minutos e 50 deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 19 passados, é o segundo tempo, 1-0, Guarani vai ganhando, o Luz que marcou de cabeça no primeiro tempo, vem o Cruzeiro pro campo de ataque, Rafa Santos lá pela direita, o Rafael Santos puxa pelo meio, o Guarani aperta a sobra de bola com o Iago, ele protege a bola, escapou bem na marcação, rolou pela meia com o Giovani Augusto, protege, encosta pra cima dele o William Oliveira, o Giovani Augusto gira de um lado, gira do outro, escapa da marcação, vem carregando, toca do lado com o Vilela, que recua lá atrás com o João Vitor lá pela direita, toca na bola, rola, renta lateral do campo com o Ludwig, tenta a devolução por baixo, o Breno volta, toca pra fora, o arremesso é manual pra equipe do Bugre, lá pela direita é manual, que favorece a equipe do Guarani, que não tem pressa nenhuma, tá ganhando o jogo. 1-0, o Bugrão tá na frente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 19h50 deste segundo tempo. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 4 da tarde, tem muita informação do esporte na CBN Campinas com o CBN Esportes. A primeira edição às 11h30, a segunda edição às 4 horas da tarde, para você se informar sobre tudo que acontece no mundo do esporte. O Ludwig segura a bola, o Guarani vai apertando ali, vai ganhando tempinho, o time do Cruzeiro vai ficando nervoso, o Iago vai lá catimbando, chega ali para fazer também uma pressão. O jogador da equipe do Cruzeiro, sobra de bola com o William Oliveira, toca na bola, devolve lá pelo lado esquerdo com o Brock, vem pro campo de ataque, chega mais uma vez a marcação do Bugre, cortou por baixo ali bem o Silas para fazer o corte, a bola recuada, lá atrás com o João Vitor, dá um bicão na bola, joga lá com o Rafael Cabral, tá sozinho. E o torcedor pega no pé justamente por causa dessas bolas esticadas sem ter ninguém lá na frente. O Guarani só tá defendendo. Tem que tomar cuidado, o Bugre. Vem pro campo de ataque, Cruzeiro mais uma vez lá no campo de ataque, lá pela direita, Madison. Chega para fazer o corte e sai jogando. Bola sobra com o Iago. Ele faz a finta, carrega a bola em cima da linha, não consegue. Bola para fora. Arremesso é manual para a equipe do Cruzeiro. Vai mexer de novo o Pesolano. E tem jogador abaixado ali, caído ali. Acho que é ele mesmo que vai sair. É o próprio William Oliveira. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma. Tem gás novo do Cruzeiro ali pelo meio campo. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu camisa 29, ali o William Oliveira, até sinalizar que ele acabou sentindo ali o joelho, o tornozelo, ali o 29, o William Oliveira deixou o gramado e entrou o 23, o Felipe Machado, segunda parada de mudança aí do técnico Paulo Pesolano. Vai repor a bola em jogo, Kozlinski no impedimento marcado no ataque da Raposa. Kozlinski perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque. Fez o lançamento lá pela direita, Eduardo Brock escora de cabeça, ela sobra lá pela esquerda com o Rafael Santos. Ele ajeita na perna da canhota, busca alguém para fazer o passe. Tem o Neto Moura ali pelo círculo central do gramado. Tem o próprio Felipe, tá fresquinho no jogo ali pelo meio. Ele prefere o toque atrás com o Eduardo Brock, ajeita na perna esquerda, vem carregando a equipe do Cruzeiro, buscando o campo de ataque. Já bota lá pela esquerda com o Rafael Santos mais uma vez. Ele faz de domínio, tem marcação do Iago, rola a bola pela meia. Felipe recebeu, dominou, chega para cima dele. O Vilela aperta a bola recuada com o Eduardo Brock, o Vilela acompanha, o Eduardo faz o break, recua atrás mais uma vez com o Felipe faz o lançamento pela direita com o Giovani chega na bola, já bota pela direita com o Léo Paz, ajeita a bola no gramado, vem carregando com ela, busca alguém, levanta a cabeça, encontra o Edu ali à frente da grande área, sai o Derlan para acompanhar o Edu, aliás o Derlan tá dando conta, hein, tá acompanhando o Edu em todo o lance ali da frente, toca na bola, Giovani Augusto, pede falta, leva vantagem a equipe do Bugre, rola a bola ali pelo meio, sobra com o Madison, fez a proteção, foi tocada, é falta!
É falta que favorece a equipe do Guarani. O Edu vai pra cima ali, reclamar de uma falta que teria tomado do Derlan. Fica quente o clima, 2 jogadores do Guarani estão caindo no gramado, Léo Toninho. O Giovanni Augusto mais uma vez no canto esquerdo e agora o Madison, né? Lá no canto direito, talvez até reclamando de uma possível bolada ali, o 26 do o Lucas Oliveira, depois da falta anotada, eu vi que deu ali um chute, talvez tenha batido no jogador do Guarani, não vi tanta intensidade assim. O Giovanni já se levanta, segue mancando ali, capitão do time, Madison também de pé. Guarani tem a posse de bola, vencendo no segundo tempo, viu, Cabela? Falta cobrada, acorda aí, Giovanni Augusto! Falta cobrada pra você, ele já vira o corpo, faz o domínio e recua. Aliás, lança pra ninguém. Foi pra fora, bateu lá na placa de propaganda, perto do escanteio, tiro de meta que favorece a equipe da Raposa. 23 minutos e meio, Gabi Castro Pesolano tá mandando o time pra cima, colocando gente descansado ali pelo meio e soltando as alas, hein? E para o Celso Leandro e o André Aranha, audiência qualificada da CBN Campinas, o Paulo Pesolano não tá gostando, né, do meio campo, por isso que ele tirou o Daniel Júnior, tirou o William Oliveira e ele coloca o Adriano e o Felipe Machado para ver se a criação do Cruzeiro melhora. O Guarani muito recuado, faz um jogo perigoso nesse segundo tempo. Trabalha a equipe do Cruzeiro, vem pro campo de ataque, Léo Paz recebe pela direita, tem marcação pra cima dele, ele carrega na diagonal, dá um tapa na bola, vem pelo meio, Madison agradece o presente, já fez o passe do lado esquerdo, o lançamento foi feito, Maxwell. Não chega na bola, caiu o Madison, o árbitro manda seguir o jogo, tá caído lá o Madison, vai se levantando 98 da equipe do Guarani, a bola sobra ali pela meia. Ali pelo meio, círculo central do gramado, Felipe já recebe a bola, faz o domínio e bota no campo de ataque lá pela esquerda. Do outro lado quem faz o domínio é o Rafael Santos, devolve no Felipe, pela meia esquerda, todo encolhido o Guarani, botou a bola ali pelo meio a Raposa. Na dividida o Madison chuta em cima do Adriano, a bola volta no Madison, para fora, escanteio. É o 12º escanteio do jogo para a equipe da Raposa, Léo. Canto de esquerdo, né? Mais uma vez ali o camisa de número 36, o Rafael Santos também se prepara como opção ali para a cobrança do escanteio. Escanteio, canto esquerdo, desce o Cruzeiro em busca do gol de empate. Escanteio cobrado, sobe de cabeça a zaga do Bugre com o Maxwell, tava lá de zagueirão para fazer o toque na bola, joga para fora, manual para a equipe da Raposa. Lá pela esquerda, 24 minutos e 50, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fez a finta lá pela esquerda o Breno, bateu o rasteirinho cruzado, foi nas mãos do Kozlinski, que bota a ordem na casa do Guarani, já tem pressa na saída. Joga com o Lucas Ramon na perna da canhota, ele bota no campo de ataque, faz o lançamento. Dessa vez acertou o chute com a perna da canhota, bota lá na frente, lá com o Zé Ivaldo, que recua, que retribui, dá um bicão na bola, mas o árbitro tá pegando um impedimento. Era o Giovanni Augusto, estava numa posição irregular, impedimento no ataque da equipe do Bugre. Gabi Castro, 25,5, Gabi. Agora o árbitro manda esperar para tomar aquela água, aquela hidratada. E olha, eu vou falar para você, hein? Não é hidratada não, é troca no Guarani. O Léo vai conferir a troca, daqui a pouco ele confirma para nós. Mas o Guarani tem que sair de trás, não pode ficar enfiado lá na área desse jeito não, Gabi. Não pode, eu não gosto da postura do Guarani no segundo tempo, né? 2 tempos distintos. No primeiro, sim, Guarani protagonista, principalmente até os 20 minutos. Depois, pela circunstância, atrás do marcador, Cruzeiro acabou pressionando. A gente até entende, mas durante todo o segundo tempo, né? O Guarani muito recuado, acho que o técnico Mozart percebeu isso também, né? Pedindo para a equipe sair, os jogadores não conseguindo, por isso que ele faz mudança dupla na equipe bugrina e reforçando principalmente o sistema ofensivo com a presença do Nicolas Careca, e já o Léo Tonin confirma pra gente a segunda alteração, mas faz mudança toda no ataque, viu, Cabelo? Entraram 2 atacantes, 2 centroavantes, tem o Lucão ali também, ó. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudanças pelos lados do Guarani, realmente mudou até esquema, né? O técnico ali, o Mozart Santos, saiu camisa 10, muito aplaudido ali, capitão do time, o Giovanni Augusto, para a entrada do 9, Lucão do Break, já como capitão 9, Lucão do Break. Saiu camisa 71 ali, o Maxwell, e entrou camisa 11, o Nicolas Careca, as 2 mudanças de Mozart. O Mozart vai colocar nego descansado para correr para cima aí do Oliveira e também do Eduardo Brock, viu, o Gabi Castro? Vamos lá, Giovanni Augusto cansou, correu uma barbaridade e no segundo tempo estava tomando decisão errada, né? Muito lançamento, já não estava mais conseguindo produzir, por isso que ele tira o Giovanni Augusto e aí ele coloca o Lucão do Break, centralizado. Por que ele coloca o Lucão? Para poder incomodar os zagueiros. Está muito confortável o Cruzeiro, consegue tocar a bola, tem muita liberdade. O Lucão do Break vai naquele jeito dele.
dele, viu, Cabela? Todo destrambelhado, ele corre para um lado, ele corre para outro. Ele tem muita vontade. Então é importante colocar o Lucão do Break lá no ataque para incomodar essa saída de bola do Cruzeiro e quem sabe fazer o roubo de bola. E o Nicolas Careca na ponta esquerda, no lugar do Maxwell, que estava tendo muita dificuldade também. Tem qualidade, não tem tanta velocidade, mas deve ter mais presença ofensiva o Guarani com os dois jogadores. Foi falta ali pra cima do Nicolas Careca, hein? O cara levantou a sola na chuteira, mostrou ali que calça o 42 ali, quase no peito do Nicolas Careca, viu, ô Léo Toninho? Eu tive a impressão também, nada anotado ali no ar, depois acabou se posicionando errado, recebeu uma bolada, teve que parar o jogo e dar bola pro Cruzeiro, mas achei que vacilou, foi falta pro Guarani. E ele toma bolada porque ele fica imaginando se é falta ou não, ele fica pensando, é falta ou não é falta, é falta, aí ele toma bolada. Ele fica imaginando, isso foi falta ali, ele comeu, como se diz no jogo como é que fala? No bingo, comeu bronha. Exatamente. Boa, Léo. Obrigado, Léo. De nada. Comeu bronha o Van Diesel. 28 minutos e 40 segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Reta final, hein? Vamos pro último terço desse segundo tempo, hein? Vamos daqui a pouquinho entrar no último terço desse segundo tempo. Tem arremesso manual, é lá pela esquerda para a equipe do Cruzeiro. O Breno recebeu, dominou, colocou no gramado por baixo, faz o corte, o Lud, que ela sobra de bola mais uma vez lá pela esquerda com o Rafael Santos. Ele carrega na linha de fundo, vai Iago pra cima dele, adivinha. Outro escanteio para a equipe do Cruzeiro, é o 13º, viu, ô Léo Toninho? Mais um ali pelo canto esquerdo, né? Vem com muitos escanteios ali no jogo, mas o Iago já recebe muitos aplausos. Ele se esforça demais, corre para todos os cantos ali do jogo, ali do gramado, né? Canto esquerdo, escanteio para a equipe do Cruzeiro. Felipe foi lá para fazer a cobrança no escanteio de perna direita, bateu achinho no primeiro pau. Nicolas Careca estava lá para fazer o quarto e botar para fora em arremesso manual para o Cruzeiro. Tem pressa na cobrança, a sobra de bola com o Oliveira, ele já faz o domínio, rola a bola mais atrás com o Eduardo Brock. O Brock já faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, bota lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando por ali com a chegada do Adriano, tenta o lançamento, chega por baixo. Opa, Lucão! Lucão no break chegou ali, deu um pico na bola, bateu na bandeira, foi pra fora. Não era o Lucão, não, era o Madison que chegava ali, deu um bicão na bola, bateu na bandeira, tá dando escanteio. É mais um escanteio, viu, Léo? Ai, canto esquerdo, viu, Cabela? Daqui a pouco vem duas mudanças do Guarani. Lucas Venuto e Índio já vão pro jogo, escanteio canto esquerdo do Cruzeiro. Mais uma vez, lá pela esquerda, Felipe, cruzamento feito. Lucas Ramon bota pra fora, hein? Mais um escanteio, é mais um, é o 10º. Não vai ter lugar pra colocar tudo escanteio aqui não, gente. Não vai ter lugar pra marcar tudo escanteio aqui não. Chega de escanteio aí, ó. E mais um batida errada. A torcida do Cruzeiro pegou no pé do jogador, hein? Toque CBN marcando 30 minutos deste segundo tempo. Escanteio pra equipe do Cruzeiro. Felipe tá na cobrança lá pela direita, de perto. A direita vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá pelo meio da grande área. O árbitro Jean-Pierre tá chamando a atenção de todo mundo. Agora sim, tem cruzamento levantado na grande área. Foi zagueiro ali o Edu. Sopra de bola com Léo Paz. Bota ali pela meia direita. Neto Moura, cruzamento na grande área. Cruzeiro vem pra cima, desvia a bola, sobrou pelo meio. Kozlinski faz a defesa. O goleirão do Guarani tem pressa na devolução, joga pro Iago lá na ponta direita, tem marcação pra cima dele, já faz o corte lá pelo lado esquerdo. Que chegava ali era o Rafael Santos, briga pela bola, o Guarani aperta a saída na recuperação, bola espirrada, sobra com o Rafael Cabral. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN de Campinas. 31 minutos deste segundo tempo de jogo, 17ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco. O placar CBN está assim, ó. Guarani! Para o Bugrão, Lud que marcou. Cruzeiro! Nada para a equipe do Cruzeiro que chega na grande área com o Breno. Chega a batida, vem João Vitor para fazer o quarto tiro, perigo da grande área. Central da bola, Rafael Pio. E o jogo de hoje à noite, às 7 no Maracanã, entre Fluminense e Ceará, marca a despedida de Fred, ídolo do Fluminense e também do Cruzeiro, clube pelo qual ele marcou 81 gols. YouTube da CBN, Rafael Almeida. Guarani faz muita cera, vamos Cruzeiro, empata. E a Anália Braga tá dizendo: Maria, eu sei que você treme. Futebol do CBN. A parada é jogador do Cruzeiro caído, Léo Toninho. Jogador caído, né? O camisa 36 ali, o Rafael Santos. Uma falta anotada pelo auxiliar, que olha, os jogadores, né? Tanto o Venuto quanto o Índio já vão entrar, foram uma loucura. O Mozart quase pegou o instrumento ali do bandeirinha, falou: pelo amor de Deus, professor, onde foi falta? Já mudanças do Guarani. Tá mexendo o Mozart pela última vez. Vão entrar ali o Índio, que você já adiantou, né, Léo Toninho? O Índio vai entrar e o Venuto. São os dois jogadores que estão entrando na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma as substituições do jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no Guarani. Saiu 96 o Silas. 96 Silas deixou o gramado para a entrada do 23 o Índio. Deixou também o gramado aplaudido em 97 Iago para a entrada do 77 Lucas Venuto. Cabela. Tá aí, portanto, o Venuto em campo, o Índio também em campo. Gabi Castro. Olha, mudou todo o meio-campo, só sobrou o Vilela e mudou todo o ataque. Iago cansou pela ponta direita, né? Porque o Guarani muito recuado, então para ele chegar no campo de ataque, ele precisa correr todo o campo, né? Então você coloca o Lucas Venuto para ganhar um pouquinho mais de fôlego. E no meio-campo, o Índio, para tentar controlar mais o jogo, né? Para tentar tocar mais a bola, para o Guarani tentar ficar mais com essa posse. Então o Índio vai ter essa missão no meio-campo do Bugre. 33 minutos e meio, vem Cruzeiro pelo campo de ataque, Léo Paz, rola a bola mais atrás com Giovani recua, pintou cruzamento na área, sobra de bola ali pelo meio da batida, vem Adriano, faz o domínio da coxa, coloca no gramado, marcação, Bugrina vai pra cima dele, ele rola a bola com o Eduardo Brock, o zagueirão tá lá de meia esquerda, pintou cruzamento, explodiu em cima do Madison, foi pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Cruzeiro, Adriano recebe na coxa, coloca no gramado, recua com Oliveira já faz o domínio, ajeita na perna direita, vai pintar o lançamento, prefere o toque do lado com o Neto Moura, marcação do Índio pra cima do Neto Moura, ele bota a bola ali pelo meio, fez a abertura pela direita, Giovani, chegou o Cruzeiro, pintou o lançamento na área, saiu com bola e tudo, Rafael Santos. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Léo Toninho. Sai a bola ali, o Kozlinski vai repor a bola em jogo, o árbitro fica falando ali com o Kozlinski, 34 minutos deste segundo tempo. Você pode participar com a gente, interagindo através do YouTube, vai lá, manda recado, você que está no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte CBN Campinas, pode mandar aquele recadão bem bacana, bem legal, para participar aqui com a gente na transmissão, já nessa tarde de sabadão, hein? 9 de julho. Feriado hoje, hein? Feriado de 9 de julho. Lançamento feito por câmera, tá aqui o Nicolas Careca, sobe lá para fazer o desvio de cabeça, ela sobra com o Rafael Cabral. Tá tudo ok aí, Léo Toninho? Agora tá tudo ok. Então vamos lá, então, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Agora sim, Cabela, saiu camisa de número 60, o Breno. 60, Breno deixou gramado, entrou 19. Vitor Leque com a 19 foi pro jogo. Vitor Leque. Muito bem, Vitor Leque tá em campo na equipe do Pesolano. Que era cotado para ser titular hoje, viu, Cabelo? O Leque poderia entrar neste ataque, ele optou pelo Breno, que não fez uma boa partida, demorou muito, né? Muito lento o ataque do Cruzeiro. E agora ele coloca o Vitor Leque para ver se dá uma maior mobilidade. A última tentativa, né? O técnico uruguaio e o Guarani finalmente chegando ao campo de ataque. Pois é, e agora no lançamento do Kozlinski, o zagueirão ali botou para fora, escanteio pro Guarani, é só o terceiro escanteio do Guarani. É o 18º escanteio em todo o jogo, o terceiro pro Guarani, Léo Toninho. E corre no primeiro momento sem nenhuma pressa ali o Lucas Venuto. O Lucão falou, vai lá bater, porque ninguém queria bater ali o escanteio. Camisa 77 se preparando ali pra cobrança, canto esquerdo, escanteio pro Bugre, os grandões dentro da área, viu, Cabela? Aumenta o volume, torcedor do Bugre, vem comigo no somzão da CBN, escanteio pro Guarani, Venuto na cobrança, perto da direita, corre pra bola, levantamento fechado. Gol! Pra mim, gol! Pra mim essa bola entrou! Pra mim essa bola entrou! Vai ter que chamar o VAR! Vai ter que chamar o VAR! Pra mim a bola entrou, Léo Toninho, você tá do ladinho aí! Olha, Cabela, foi um lance bem complicado, eu tava numa diagonal, deu uma impressão pra mim que ela entrou. Que foi um lance rápido, um escanteio, canto esquerdo, Venuto colocou a bola ali praticamente no primeiro pau, na pequena área e teve o desvio. A bola bateu na trave, sobrou ali pro jogador do Guarani, tinha ali o Lucão do break mais uma vez, dentro ali da grande área, foi um misto de defesa quase ali na linha. Na visão que eu tive, ela passou da linha, mas foi coisa de centímetros, foi coisa de centímetros mesmo, viu, Cabela? É um lance que precisa ser muito revisado, viu, Cabela? Pela vibração dos jogadores, parece que já teve ali, parece que já teve ali uma possível revisão do lance. Já vem gol ali do Guarani, Lucão do break. Eu tô com o replay do lance aqui, tô vendo novamente, pra mim essa bola entrou.
A torcida vibra bastante, né? Eu vou antecipar o VAR. Eu vou antecipar o VAR. Gol do Guarani! Pra mim, a bola entrou. E entrou bastante. Se o VAR não der esse gol, eu vou falar que tem que acabar com o VAR aqui no Brasil. Entrou bastante esse lance nesse gol do Guarani. O VAR tá conversando ali com o Jean-Pierre. Pra mim, gol do Guarani. Pra mim, eu vi o lance, a bola dentro do gol. Se ele não der esse lance, se não der esse gol, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Gabi Castro? Ela entrou e muito. Quando o Rafael Cabral toca na bola, ela tá dentro, totalmente inteira dentro do gol. E eu vou confiar em você, viu, Cabela? Porque você tá com a imagem aí, né? No primeiro lance veio a cobrança, na primeira trave ali o Lucão cabeceia. Parece, né, da nossa visão aqui, que realmente a bola entra, até pela postura dos jogadores do Guarani. Só que o árbitro... Não deu, já deu o lateral. Então o árbitro interpretou de uma outra maneira. Tá dando só arremesso manual. Essa bola entrou. Eu quero ver até as linhas que vão ser traçadas do VAR, porque no lance, em câmera lenta, que eu vi aqui na imagem do Premiere Sport TV, essa bola entrou. E não foi pouco, viu? Não foi pouco, Léo. Então, Cabela, como eu falei, como foi um lance difícil, a gente fica na diagonal aqui da linha. Pô, repórter, você não viu, você tá atrás do gol. Só que foi um lance que o Gabriel se jogou pra bola. Então tem o lance, né, do goleiro se jogando, tem a linha, tem a bola. Então fica um pouco complicado de aqui onde eu tava. Claro, eu tô perto, deu a impressão que sim, a bola entrou. Não foi com tanto tamanho assim, essa bola dentro da rede. Pra mim, seria algo assim, bem pouco, de o goleiro ter tirado. Ele até muito consciente já levantou fazendo o sinal de não. Claro que é o jogador adversário, o time adversário foi revisado o lance, claro que não você, o Pio, mas todos têm a imagem. De onde eu estava aqui foi gol do Guarani. 39 minutos e meio, continua 1-0 pro Guarani, retira o gol que eu gritei. Me antecipei ao VAR aqui, retira o gol que eu gritei. Toca a bola a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá no campo defensivo. João Vitor chega, dá um bico da bola, joga pra fora do campo. Outro manual pra equipe do Cruzeiro, que já sai jogando lá pela esquerda. O árbitro tá parando, tá dando para o Guarani, é isso? Tá dando para o Guarani o arremesso manual. Lute que vai chegando lá sem muita pressa para fazer a cobrança com as mãos. O camisa número 2 da equipe do Bugre. 1-0, tá ganhando o Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Tem toda uma pressão em cima do VAR também, devido ao que aconteceu na última terça-feira em Itu, não é? Tem tudo isso também em jogo aqui no Brinco de Ouro. A gente não pode esquecer que a camisa pesa e pesa muito, viu, Gabi Castro? O gol legal, né, do Edu no jogo contra o Ituano. Muita pressão dos cruzeirenses. Depois eu vou querer rever este lance aí. Foi um lance realmente polêmico. Agora você vê, né, Cabela? O Guarani com muita dificuldade, mas quando chegou no ataque, chegou com perigo. Precisa fazer mais isso. Tem falta pro Cruzeiro pela meia direita, é falta que favorece a Raposa, hein, ô Léo Toninho? Foi derrubada ali, a torcida do Guarani não gostou, mas do Cruzeiro cobrou ali a falta. Tem ali o camisa de número 19 derrubado, canto direito se posicionando pra cobrança. Tem ali o 7 cruzeirense, tem outro jogador ali que se prepara, é o 23, né? O 23 ali do Cruzeiro com a posse de bola. Tem o 7 também, que é o Léo Paes, é o Felipe Machado, o Léo Paes pra bola. Falta perigosa, em canto direito, daqui a pouquinho público em renda. O Léo Paes sai, fica o Felipe vai pra cobrança da falta, perto da direita, dois jogadores na barragem humana ali dentro da grande área. É bom momento para a equipe do Cruzeiro, 41 minutos desse segundo tempo. Tá 1-0 Bugrão, tá ganhando o Bugrão. É falta pro Raposa, é falta pro Cruzeiro, autoriza o árbitro Felipe na bola, perto da direita, levantamento, segundo pau, sobe a zaga do Guarani. Ficou o jogador caído lá no meio da área, tá sentindo demais o jogador do Guarani ali no meio da área, é o Derlan, hein? Vem bola pra grande área, mais uma vez o cruzamento foi feito, sobre Kozlinski, dá um tapa na bola, tira o perigo, ela sobra pela direita, aqui pela direita vai tocando a bola, Léo Paes fica com ela, domina, ajeitou, pintou o cruzamento, vem fechado, chega mais uma vez, a zaga do Bugre era o Índio que tava lá pra fazer o corte, o Nicolas Careca tenta ganhar no corpo, a bola vai pra fora, arremesso manual, o jogo fica quente nesse finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos tirar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. O VAR tá conversando com o árbitro, manda esperar. O VAR tá conversando com o árbitro ali no meio do campo. O árbitro manda esperar. A gente vai conferindo. 42 minutos deste segundo tempo de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O placar CBN está assim, ó. Guarani! 1 pro Guarani. Cruzeiro! Nada pra equipe do Cruzeiro. Rafael Pio, central da bola. Amanhã às 4 da tarde tem uma prévia do que será uma das quartas da Libertadores da América na Arena Corinthians.
tem Timão e Flamengo. Antônio Desani, mais um Bugrão. E o Jamal Elfani. Vamos, Cruzeiro. Futebol do CBN. Cruzeiro tá acabando lá pelo lado esquerdo, trabalha com o Neto Moura, ajeita na perna direita, rola a bola no campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, brigando pela bola, opa, pisou na bola, hein, literalmente, caiu, levantou, sobrou Neto Moura com ela, perna direita, lançamento forte pra fora, ali de fundo, só tiro de meta, para a equipe do Guarani, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha, eu tô acompanhando na tela aqui, a TV não mostrou nenhum momento novamente aquele lance do possível gol analisado pelo VAR. Pois não, Léo? Eu ia até comentar com relação a isso, né? A gente acabou vendo, a gente fala com o nosso amigo aqui, o cinegrafista, né? Trabalha pra TV, ele tem um replay do lance. Ele falou, olha, pra mim foi gol e gol, muito gol. E aí tem também a assessoria de imprensa do Guarani que faz os vídeos pra passar depois no Instagram, pra repercutir os gols e tudo mais. E ele tem um detalhe em frame mesmo, né? Pra galera do rádio, ele vai parando por momentos as gravações. E realmente dá a impressão, ele parou no momento exato do cabeceio, né? Do toque pra dentro da rede, que o braço do Rafael Cabral tá muito mais para trás da linha do que foi uma visão rápida que eu tive, e a sombra da bola realmente dá a impressão que ela entrou inteira, não foi um pouquinho, ela entrou inteira. Aí até conversando com os profissionais aqui do lado, parece que não se teve um lance conclusivo no VAR. Aí nesses casos prevalece a decisão em campo. Pois é, aí não tem lance conclusivo e o Guarani se ferrou. Cruzamento feito, primeiro pau, Rafael Cabral bota a bola pra fora no escanteio. É mais um escanteio, é o quinto escanteio no jogo pra equipe do Bugrão, Léo Toninho. Ia ser um gol olímpico, um golaço ali do Venuto, tem o camisa 77, vai mais uma vez ali pra cobrança do escanteio, jogadores altos dentro da grande área, quem sabe o segundo gol, Cabelo? Aumenta o volume, vem comigo, Venuto na cobrança, bateu fechadinho de novo, a bola sobrou ali pelo meio, vem o zagueiro pra dar um bico na bola, tira o perigo, ela sobra ali pela intermediária, sai trabalhando mais uma vez, o Lucas Ramon bota lá pela direita, Índio levantou na área, forte, passa por todo mundo, vai pra fora. 44 minutos e meio, futebol. Opa, vamos ao público primeiro. Opa, público, errei muito, viu, Cabela? Estimativa não é minha praia não, hein? Público, 6.795, 6.795 para uma renda de R$257.600. O Pio acertou. Acertei. Normal. Experiência. Experiência. Menino novo. Muita experiência. Bota experiência. É verdade. 45 minutos deste segundo tempo. O toque CBN tá marcando. Vai subir a placa lá. Atenção, vai subir a placa. Meu Deus. Fala, Léo. 7 minutos, viu, Cabela? 7 minutos. Vamos a 52, tem mais 7 de bola rolando neste segundo tempo. Kozlinski na reposição de bola, impedimento marcado no ataque do Cruzeiro. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Que vitória importante do Guarani. Que vitória importante pra cima do líder da Série B. Se segura, Bugrão. Despacha a bola, Kozlinski no campo de ataque ali pro Coreca. Com o peito, ajeitou pro Lucão, brigou por ela na grande área. Sobra de bola, carregou linha de fundo, brecou, olhou, levantou, protege bem o lance, tem marcação em cima. Ele chega por baixo, briga pela bola. Tá um brigador ali, foi empurrado. Ele ia levantando, tomou ali uma coxa nas costas ali. O Nicolas Careca vai lá, fica com a bola, toca no Índio. O Índio já faz de domínio, vem carregando, protege a bola. Agora ele vai se segurando no campo de ataque. É bom isso pra nós. Ih, mas tocou errado o Índio. Vitor Leque fica com ela, já toca, saída rápida de bola da equipe do Cruzeiro ali pelo meio com o Edu. Ele domina, já faz a abertura lá pela esquerda, lá do outro lado com o Rafael Santos. Ele chega, recebe, domina. O Rafael vem pro campo de ataque, rola a bola ali pelo meio com o Adriano. Lá, camisa 15, faz de domínio, carrega de um lado, de outro, busca espaço. Léo Paz dominou, tocou mais atrás com o Neto Moura. Recebe a bola, devolve lá pro lado esquerdo com o Eduardo Brock, que é um atacante, hein? É o armador, vem pro ataque, lançamento na área. Chega ali o Lucas Ramon. Não, Lucas Ramon, assim não. Assim não, sobra de bola com o Cruzeiro. O Edu fica com ela ali à frente da grande área. Ele busca alguém para fazer o passe. O Kozlinski tá ligadão Kozlinski. É lá pela esquerda, a saída de bola com a equipe da Raposa. O Brock toca na bola, Rafael Santos volta mais atrás, devolve a bola com o Brock. Brock ajeita, perna canhota, vem outro cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Passa por todo mundo, a bola vai saindo, o Leque não deixa sair, fica com ela, domina. Ninguém acompanhou o Leque, hein? Ninguém acompanhou o Leque, hein? Ele recua, começa com o Giovanni Cruzeiro, 46:50. 46:50, reta final de jogo. O Brock, Eduardo Brock ajeita, perna canhota, levantamento na área. Vilela estava lá no meio da grande área para fazer o partido. Chegando também ali o Nicolas Careca, o Índio dá um bicão para se livrar da bola, ela sobe, o Lucão do break tenta fazer o toque, a bola volta com o Cruzeiro do campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Rafael Santos, mais uma vez ele já joga com o Adriano. Adriano domina, escapa da marcação do Venuto, ele rola a bola pela meia. Léo Paz está lá do
lado esquerdo, fez o tapa na bola pro Neto Moura. Já recebeu por ali, Neto Moura faz a abertura pela direita. Todo encolhido o Guarani. Vem pra cima, vem trabalhando. Oliveira, zagueirão pela direita. Se apresentou no campo de ataque. Vem cruzamento. Que susto esse Madison, hein? Pegou na orelha da bola ali, foi na contramão. Adivinha o que aconteceu? Escanteio. Rafael Cabral vai pra área, Léo Toninho. Vai pra área ali o camisa número 1, mais uma vez escanteio, desta vez pelo canto oposto, né? Canto ali direito, pressiona como pode ali os jogadores da equipe do Cruzeiro, camisa 25. Neto Moura se prepara pra cobrança. Chega de escanteio, hein? Encheu o papeleta aqui, hein? Não tem mais lugar pra botar escanteio aqui, hein? 16º escanteio no jogo. É pela direita, o Felipe tá na cobrança, aperta a direita, levantamento, a grande área, sobe lá dentro. O João Vitor de cabeça pra fazer o corte. O Venuto corre pra evitar a saída, corre lá pra pegar a bola, chega no lance, a bola vai pra fora. Último toque do jogador do Guarani, arremesso manual pro Cruzeiro, já cobrado 48, toque Severino, tá marcando 48, rola a bola lá pela direita, mais uma vez o Cruzeiro chega por baixo, Ludic, e vibra. E olha pra cá, fala Pio! Toca a bola mais uma vez, a equipe do Cruzeiro. Lá pelo lado esquerdo vai trabalhando a bola mais uma vez, a equipe do Cruzeiro. Cruzamento feito pra ninguém. Tem jogador do Guarani caído com a mão na cabeça ali no meio da área. Tem o famoso empurra. Tem confusão ali. E a torcida grita timinho. É um timão esse do Cruzeiro. Fala, Léo. 48, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Eu tô esperando o lance aqui no Premier Sport TV. Não passaram mais, viu? Agora Gabi Castro. O Cruzeiro tá amassando o Guarani, hein? E o Guarani vai se segurando. O Cruzeiro pressiona, Cabela, mas o Cruzeiro ele não consegue finalizar. Neste segundo tempo, uma finalização e foi bloqueado. O Kozlinski não fez uma defesa. Então é uma pressão explorando o cruzamento. O cruzamento tentando sempre visar o Edu, ou quando o zagueiro Eduardo Brock vai para o meio da área, o Guarani faz uma partida controlada. Mas claro, flertando sempre com perigo, porque não consegue fazer essa válvula de escape, não consegue puxar o contra-ataque. É seguro, mas só tá 1-0. O clima tá quente lá na área, o Derlan é quem tava caído, já se levantou, tá tudo certo com ele, o árbitro quer reiniciar a partida e já deu sinal para dar mais, acho que mais 2 de acréscimos, hein? Não adianta, para o jogo, vai dar acréscimo, né, Léo? Com certeza, viu, Cabela? Deu aquela parada ainda, a falta, né? Não foi cobrado o lance ali do Cruzeiro, uma torcida fica falando com a outra, né? Time de segunda divisão, time pequeno, assim, o árbitro chega ali pra dar aquele um pouco mais de tranquilidade, pós de bola para a equipe do Cruzeiro, Cabela. O VAR arrumou o monitor ali no gramado ali, ô Léo Toninho, você chegou a dar uma olhadinha ali, se arrumou o monitor que havia quebrado no primeiro tempo? Não cheguei nesse detalhe, mas também não sei se presta muito, viu, Cabela? Mas só se tirar, economiza pro clube. Mesmo manual pro Cruzeiro é lá pela esquerda. O Rafael Santos tá lá pra fazer a cobrança, vai jogar pra dentro da grande área. Tá todo mundo lá na área. Tá todo mundo na área. Tem até quero ali na área. Todo mundo por ali. Toma distância o Rafael Santos pra fazer a cobrança. O árbitro manda esperar, continua o VAR analisando o lance que o Derlan caiu na área ali, continua falando com todo mundo, tá mandando os acréscimos a mais ali, o Jean-Pierre, tá tudo certo, autoriza a cobrança, arremessa manual pro Cruzeiro, joga a bola pra dentro da grande área, sobe lá dentro, desvio é feito, Kozlinski pega o goleiro do Guarani e bota a ordem na casa. O Lucão saiu correndo, que nem doido ali, esperando o Kozlinski lançar, mas não lançou não. 50 minutos e 50, quase 51. 1-0, o Guarani tá ganhando, vai se segurando o Bugrão. Índio recebe no círculo central do gramado, já faz o domínio, toca na bola ali pelo lado direito com o Madison. Recebe Madison, domina, volta a bola lá na ponta direita, o lançamento é pro Venuto, girou o corpo, chega Eduardo Brock para fazer o corte e sai jogando lado esquerdo, toca na bola, Cruzeiro, vem buscando o Léo Paz ali pelo lado esquerdo, toca na bola, vem pelo meio, o toque é feito, Neto Moura fica na sobra de bola mais uma vez ali pela esquerda, vem trabalhando a saída. Ih, rapaz, esquentou o tempo. Agora esquentou o tempo, o bicho pegou ali pelo meio, Léo Toninho. É o Léo Paz ali colocando o break, né? Foi o empurra, já chega ali o Venuto, jogadores realmente se desentender no finalzinho da partida, mas chega o Brock como jogador experiente para segurar um pouco os ânimos, o Guarani vencendo. Pro Guarani é interessante, o Guarani qualquer tipo de estabilidade do jogador adversário, do time adversário, é bom porque tem o resultado em mãos. Claro que a gente não espera uma briga, muito pelo contrário, né? Agora ó, o Jean-Pierre chama ali o Lucão do break, chama também o Brock, que é o capitão do time, chama também o Léo Paz também. Jogo parado, a princípio só vai chegar aquela chegada mesmo, viu, Cabelo? E foi uma bela de uma chegada, hein? Amarelou pro Lucão. Foi aliás, é o primeiro cartão do jogo da minha marcação. Exatamente. Aqui. Que coisa, hein? Não estava pendurado, é só o Ronaldo Alves e o Nicolas Careca.
Ô Gabi, foi uma chegada boa do Lucão que parou o jogo ali, hein? Totalmente desnecessária, porque coloca o Cruzeiro às vezes no jogo, é uma equipe que tá desligada, não faz uma boa partida, deixa o nervosismo com o Cruzeiro. O Guarani não pode entrar na pilha. Olha, Cruzeiro vem Mais pro campo de 3. ataque, pinta o lançamento da grande área, o desvio de cabeça, bateu na trave, a sobra de bola, Edu, bateu pra fora! Tá dando escanteio, o árbitro do jogo teve desvio, escanteio é pro Cruzeiro, é lá pelo lado esquerdo. Vamos, portanto, a 55. Mais 3 de acréscimo, vamos a 55. Tem mais um escanteio pra equipe do Cruzeiro. Não tem mais lugar pra... Já nem anota mais, viu, Cabelo? Não tem mais lugar pra anotar aqui, gente. Meu Deus. Fala pro Gabriel ir colocando uma mão, um número pra cima, assim, ó. Pois é. Vai lá, 17º escanteio no jogo. Cruzamento vem pra grande área, Kozlinski. Deu soco na bola, tiro pro Venuto. Toca na bola, ela sobra com a equipe do Cruzeiro. Tá ali o Lucas Ramon mancando. Deu câimbras ali no Lucas Ramon. Ele corre pra bola, vem Cruzeiro pro campo de ataque. Lançamento é feito. João Vitor de cabeça escora. Ela sombra ali pela meia com o Giovani. Bota no chão, no gramado, sai jogando o Índio. É falta. É falta que favorece a equipe do Guarani, vai todo mundo ali pra cima do árbitro, ele tá dando a falta em cima do Índio, a equipe do Cruzeiro pede um pênalti anotado em cima do jogador do Cruzeiro. Ficou quente o finalzinho do jogo aqui no Brinco, hein, Léo? Ficou quente, só um detalhe, né? Ali o Maxwell tá com gelo já no tornozelo esquerdo, cantando ali pro torcedor e falando, vamos incentivar. E o detalhe também, todos os suplentes praticamente de pé. E mais um detalhe, o mais interessante é que o Mozart tirou ali o bonezinho, olhou pra cima, meio que rezando, torcendo pra acabar. Uma vibração, uma energia bacana pra essa vitória continuar aí pelos lados do Guarani, viu, Cabelo? Vamos chegando a 54 minutos, este chega no tempo 54. Você vai ver o toque, CBN marcando 54. Vai faltar só um minuto, tá aí o toque, CBN marcando. Vai girar pela última vez o ponteiro. Girando pela última vez o ponteiro. O Grão tá conquistando vitória importante nesta manhã tarde de sabadão, aqui no Brinco de Ouro. 1-0 pra cima do líder Cruzeiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Despacha a bola pro campo de ataque, o lançamento foi feito. O Lucão tomou o tranco ali pra não chegar na bola. A bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Cruzeiro. Tá ali, estão pedindo bola, tem aí 3. Chegaram 3 bolas aí pra fazer olha lá, mandou aumentar mais um. Jean-Pierre Van Diesel. Ei, lá, mandou aumentar mais um, vamos a 56. 54-40, finalzinho de jogo. Toca a bola na equipe do Cruzeiro. Eduardo Brock recebe lá do lado esquerdo para fazer o domínio. Ele busca alguém pro passe. O passe é feito, o lançamento para a área. Sobe de cabeça. O Derlan escora, ela sobra com o Oliveira. Bota aqui pela direita com o Léo Paz. Devolve no Oliveira. Pico da grande área. Pisa na bola. Brinca. Escorregou Nicolas Careca. Ele toca com o Adriano. Tenta o cruzamento. Saiu baixinho por baixo. Quem faz o corte é Madison. Lá da área para fazer o corte. Ela sobra com o Neto Moura. O Lucão do Break faz a pressão ali em cima do Neto Moura. Vamos a 56. É o último giro. Agora sim, é o último giro do ponteiro. Vem Cruzeiro pra cima. Adriano com ela lá pela esquerda. Bota a bola lá do lado esquerdo com o Rafael Santos. Devolve atrás com o Eduardo Brock. Preparou o cruzamento. Vem lançamento pelo meio da área. Nicolas Careca tava sozinho. Olha o Lucão do Break. A bola quicou. O Neto Moura ficou no lance. O Lucão do Break vai pintar o segundo gol. Ele fez o toque. Não, Lucão! Não, Lucão! Faz a finta e vai pra dentro do gol, Léo Toninho, apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro do Bugrão. Guarani! Pro Guarani! Cruzeiro! Nada pra equipe do Cruzeiro! Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. 1h da tarde, 4 minutinhos. Ah, Lucão! Mas podia terminar com o Brinco explodindo, Lucão do Break. Cara a cara. É o que o Cabela diz, faz a finta. Ou quer fazer uma, sei lá, dá uma cavadinha. O Cabral ele já tava agachado, já tava caindo pro canto esquerdo dele, Lucão. Você tava de perna direita, era só cortar. Que coisa, mas o Bugre vence, 1-0, o Guarani ainda na zona de rebaixamento, mas uma vitória importantíssima, gramado do Brinco. E aí, Léo Toninho? E a torcida ficou nesse sentimento, né, de finalizar o jogo aí com esse gol do Lucão. Lucão que procura demais o gol, realmente passou até por uns momentos de instabilidade, acabou não fazendo. Poderia ter batido antes, até porque o Neto Moura pensou que o Rafael estivesse um pouco mais próximo. Na hora que o Lucão ficou sozinho, ele não soube o que fazer, poderia ter tido tranquilidade. O
faro de matador, poderia ter colocado a bola no fundo das redes. Uma festa bacana, foram pra torcida ali os jogadores, algumas reclamações ali com a arbitragem. Um detalhe, né, que o Matheus Pereira e também o Bruno José subiram aqui pra cumprimentar seus parceiros. Eles não podem entrar no campo, porque senão pode dar uma penalidade pro Guarani. Não sei se agora seria o caso, mas o Vilela chegando aqui seria o primeiro jogador. Vamos ver se a gente consegue falar com o Vilela. Vilela falando aqui, cumprimentando aí o Bruno José e também o Matheus. Vamos ver se o Vilela, rapidinho, Vilela falou que não gosta de dar entrevista. Falou, não gosto, eu tenho vergonha. Mas aí o Giovanni Augusto, camisa 10 ali que também. Mala, hein? Hã? Que mala, hein? Falou, não quero. Pô, tinha que aproveitar. Tanta pressão pra cima dos jogadores, claro que corresponderam dentro de campo. Poderia vir aqui falar, seria o papel aí do jogador. Pio, uma festa bacana, os jogadores estão demorando um pouco pra deixar aqui o gramado, mas todos com aquele semblante, principalmente de alívio. É isso que eu sinto. O semblante dos jogadores é de alívio. Não só pelo segundo tempo que fez contra o CRB, né? Que foi um segundo tempo de praticamente uma recuperação de forma geral, mas também aquele sentimento de alívio por ter voltado a vencer em casa. O Venuto também recebendo ali os elogios do torcedor, o Ludic passando muito cumprimentado e acima de tudo muito feliz, vem também para cumprimentar aqui o Bruno José, o Matheus, realmente uma festa muito bacana, ali o Venuto, a gente pega ali uma palavra do autor do gol do Guarani, que agora sim, vamos ver, Ludic, por gentileza, Ludic, vem aqui falar com a gente rapidinho, Ludic. Ludic, qual que é o seu sentimento? Voltou na sua posição, no começo algumas cobranças, mas foi decisivo na partida de hoje. Como eu falei, o jogador de futebol tem que estar preparado. Eu, graças a Deus, estava preparado. A equipe também está de parabéns. Se não fosse meus companheiros, a gente não conseguiria a vitória. E hoje começa uma reação no Guarani. Eu acho que o trabalho com vontade, como a gente está tendo, não tem outro resultado, não. E aí o Ludic falando aqui, o autor do gol da equipe do Guarani. Vamos ver aqui o Lucas Ramon também, pegando o Lucas Ramon falando. Estou muito orgulhoso porque os meus companheiros, eles me deram muita confiança. Eu entendi que era uma oportunidade muito grande, eu já tinha atuado ali na esquerda e hoje foi digno. E justifica, né, que o trabalho devolve. Então estou muito feliz e agradeço muito o staff que confiou no meu trabalho. Lucas, rapidinho, Lucas, falando com relação ao trabalho do Mozart, né, você foi muito elogiado por ter jogado na ala esquerda de forma geral e o Derlan falou, é a virada de chave, é outro campeonato pro Guarani, esse sentimento? Com certeza, né, o nosso time vinha oscilando bastante, a gente reencontrou o caminho da vitória, ainda mais quando a gente joga contra um time da dimensão que é o Cruzeiro, o time líder do campeonato, um dos favoritos a ter ser campeão. Então a equipe está reconquistando essa confiança dentro do campeonato. É importante, né, quando eu for solicitado ali, eu fiz uma posição que geralmente não é minha, mas eu tenho treinado muito, trabalhado muito. E hoje eu estou colhendo o resultado de um trabalho que eu sou muito dedicado, eu procuro sempre estar fazendo o meu melhor. E a confiança dos meus companheiros, né, que me deram suporte ali dentro de campo, me ajudaram. E o trabalho devolve, né? Estou muito feliz, muito orgulhoso pelo time hoje. Parabéns aí o Lucas Ramon. Vamos ver se a gente pega um pouquinho aqui do Lucão do Break, falando ainda com os companheiros, um pouquinho do camisa 9, Bugrino. Trabalhar para não deixar uma oportunidade dessa passar, porque futuramente pode pagar um preço caro perder um gol desse. Tá legal, né? O Lucão do Break, a gente pegou o finalzinho dele, né, no sentido de trabalhar, né, pode pagar um preço caro por gols perdidos. Deu certo pro Guarani, vai ter todo aquele debate, aquela discussão com relação ao gol que foi, não foi. A gente acabou checando algumas imagens que sim foi gol do Guarani, agora aquele negócio. Fizeram, né, pelo menos um alinhamento com a gente, que se a imagem não é conclusiva, define o lance dentro de campo. Talvez o auxiliar mal posicionado, não olhou, eu não entro na onda por ter sido contra o Cruzeiro, mas eu acho que tem que ter uma atenção, porque é a Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani briga para não ser rebaixado e o Cruzeiro briga pelo acesso. Os jogadores praticamente, Pio e amigos, já deixando aqui o gramado, o Lucas Ramon aqui, também o Lucão do Break já falou, não falo mais também. O último jogador da equipe do Guarani agora é o Maurício Kozlinski, viu, Pio? Ele tá um pouquinho longe aqui de mim, a gente faz um paralelo, se ainda dá tempo de pegar aqui uma palavra do experiente goleiro do Guarani, a gente volta aqui ao vivo nos 99.1. Com certeza, Léo Toninho no gramado do Brinco. Rapaziada, aqui na transmissão do YouTube, analisando, reclamando e fazendo de tudo em relação à arbitragem, né? Tô dando uma acompanhada aqui, ó. O Antônio Desani, por exemplo, tá dizendo: o futebol sempre foi da responsabilidade do árbitro. Por que inventar VAR no Brasil não dá certo? Tudo tem aquele jeitinho, aquela coisa toda. O Tchelo Soares está dizendo que o Guarani tem mais time que o Cruzeiro. Tchelo, seria bom se fosse assim, mas não é não, viu? Ô, Pio. Oi? Desculpa te interromper,
Mas é que eu tô vendo a imagem do lance novamente, a TV tá reprisando várias vezes aqui, e essa bola entrou muito, cara. Essa bola entrou muito. E ó, detalhe, bandeirinha não tá encoberto, tá? Ah, mas aí... O bandeira não tá encoberto. Aí é aquela velha história, né, Cabela? Ou velha não, é a nova história que foi criada. Árbitros e bandeiras, eles estão apoiados no VAR. Então eles sabem que vai ter aquela situação do VAR analisar se sim ou não, eles deixam a coisa rolar. Agora, como era inconclusiva, a imagem voltou pra ele, aí ele tinha que assumir a responsabilidade, né? É algo impressionante. Mas é essa inconclusão que me chama a atenção, porque ela não é inconclusiva. Não é inconclusiva, entrou muito, né? Exato. Enfim, o Luiz Antônio Bragalda tava dizendo aqui durante o jogo, ó, o juiz tá louco pra arrumar alguma coisa pro Cruzeiro. Aí o João Alves respondeu, o juiz só vai acabar o jogo depois que o Cruzeiro empatar, juiz pilantra. O Antônio Desani, palhaçada desse juiz, o jogo só acaba amanhã. Fernando da Silva, acréscimo até o Cruzeiro empatar. Ei, Deus do céu, essa é a impressão que os árbitros passam, né, realmente pro torcedor. Coisa incrível. O Kozlinski agora terminou de conversar ali com a rapaziada. Será que ele vai parar por aí, Léo Toninho? Deixa eu ver se ele para aqui rapidinho, se o Kozlinski fala, acho que não, já vai passar rápido, já baixou ali a cabeça. Não sei, eu não gosto muito desse tipo de postura não, pelo menos fala pra gente, não pessoal, não vou falar, valeu demais, obrigado, parece que a gente tá fazendo um favor pro goleiro. Exatamente, e é o contrário, né? Exatamente. É o contrário, é ele que precisa, até porque fez um bom jogo, né, o Maurício Kozlinski. Foi merecedor, inclusive, de como que é, o Gavica? Menção honrosa. Menção honrosa no intervalo. E agora é uma menção desonrosa, né? Por ter passado direto pelos nossos colegas de profissão. Gabi Castro, o seu destaque do jogo, um pouquinho do que será o comentário daqui a pouquinho, Gabi. No segundo tempo, mais sorte que juízo, né? Sistema defensivo com uma bela aplicação tática, conseguiu aguentar a pressão de um Cruzeiro que explorou muito a bola aérea, que hoje não funcionou. O Cruzeiro que hoje não conseguiu jogar, né? Não teve praticamente o meio campo ali, ele controlou porque o Guarani ficou muito defensivamente, mas vitória para dar confiança e moral para a sequência do finalzinho de primeiro turno e todo o segundo tempo. O segundo turno, Rafael Pio. Fiquem com a gente, porque daqui a pouquinho tem o voto no craque do jogo, tem o comentário do Gabi Castro e tem a entrevista coletiva do Mozart Santos, primeira entrevista coletiva de Mozart Santos, e com imagem, hein, meus amigos, você que está no FM, na corrida lá no YouTube, que você vai ver, inclusive, a nossa transmissão, a entrevista coletiva do novo treinador do Bugre no youtube.com/esportecbn Campinas ou youtube.com/CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. 50% off nas suas marcas preferidas é a Promo Lovers do Iguatemi Campinas. A promoção mais apaixonante da cidade está de volta. De 7 a 10 de julho, aproveite descontos especiais em marcas como Amaro, Foxton, M. Martin, NYBD, Santa Lola e muito mais. Não fique de fora. Promo Lovers do Iguatemi Campinas. Até 50% off para você se presentear. Vem! E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas?
Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. As Aventuras de Lucas Neto apresenta a Gincana de Lucas e Gi, onde terá muita diversão, dança, músicas e brincadeiras para toda a família. Sábado, dia 9 de julho, às 16 horas e 19 horas. E domingo, dia 10 de julho, às 13 e 16 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. A Unidade Nova Europa das Óticas Ipanema já inaugurou para você aproveitar as promoções de grandes marcas de armações e as lentes com a mais alta tecnologia. Multifocais em dobro. Compra um par e ganha outro totalmente grátis. E até o dia 20 de junho você compra lentes para longe ou para perto por R$1. Só paga a armação. Venha nos visitar na Avenida Baden-Powell 1666 ou no WhatsApp 19 999650405. Ligue agora 19 999650405. Domingo de Brasileirão na CBN. Às 4 da tarde, o clássico das duas maiores torcidas do país. Corinthians! Com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o líder do campeonato entra em campo fora de casa. Fortaleza, Palmeiras! Às 6 da noite, com Vinícius Moura. Central da Bola. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Central da Bola. Rafael Pio. 1h da tarde, 16 minutinhos, manhã e tarde de sábado, festivas. O Guarani volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, derrotando nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o líder Cruzeiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gol de Matheus Ludic, ainda no primeiro tempo, 1-0 pro Bugre, que teve um gol legítimo, mesmo com o VAR, a arbitragem não confirmou. Depois Lucão do break no último segundo, e o último segundo de jogo, gente, foi aos 56 minutos da segunda etapa. Juizão deu 11 de acréscimo. Meu Deus do céu. E aí o Lucão do break teve toda a chance de fazer o segundo do Guarani e acabou desperdiçando. Não foi nenhuma defesa do Rafael Cabral, foi um desperdício mesmo do Lucão do break, mas o Bugre vence 1-0 e se aproxima de deixar a zona de rebaixamento, né? 1 ponto em relação aos times que estão fora. Guarani vai a 17, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 18 pontos ganhos nesse momento. E agora é hora e vez de elegermos o craque do jogo. Deixa eu começar pelo narrador, ele que driblou essa semana tudo, inclusive a gripe, e narrou e emocionou os 90 minutos. O meu voto é pra você, mas e o seu, Cabelinha? Só o farelo da rabiola, viu? Meu Deus do céu, meu voto vai pra um cara que o Gabi não falou dele, mas na minha visão, o Vilela, ele foi fundamental no sistema de marcação do Guarani hoje. Pra mim, Leandro Vilela foi o craque do jogo. Cabela, boa viagem pra Americana, descanse, bom sábado, bom domingo, porque segunda-feira já tá aí. Quando a gente menos percebe, ela já chegou, e aí às 11 da manhã, 11h30 da manhã, tem o CBN Esportes, primeira edição. Bom descanso, parabéns e até segunda, Cabelinho. Um abraço a todos, até segunda, 11h30 da manhã, no CBN Esportes, primeira edição. Tchau. Esse é o Carlos Cabela, narrou e emocionou na vitória do Guarani por 1-0. Léo Tonin, já tem condições, Léo Tonin? Léo Tonin já tá lá na sala de imprensa. Deixa eu ver se o Léo Tonin tem condições. Estou aqui na área, viu? Léo Tonin.
Alô? Até no ar. Alô, Pio, na escuta? Opa, agora sim, Léo. Fechou, meu cara. Eu voto no Matheus Ludic. Foi aí uma das referências pro time nessa partida, entrou no canto dele, até recebeu, né, muitas críticas durante a temporada, mas de uma forma geral entrou, correspondeu às expectativas e foi o autor da vitória do Guarani. Importante em cima do Cruzeiro, em cima do líder da competição. Matheus Ludic pro Léo Tonin. Jogo. Gabi Castro, Leandro Vilela é o voto do Carlos Cabela e Matheus Ludic o voto do Léo Tonin. E aí, Gabi Castro? Teremos 3 votos que diferentes. maravilha. O seu tem peso 2, então você elege o craque do jogo. Mas para você ver como é que foi o jogo, né, Rafael Pio? Isso quer dizer que o Guarani fez uma boa partida. Isso é bom quando você tem vários nomes, porque você tem várias visões, você vê, cada um vê o jogo por um ângulo, entende que preencheu o espaço, que fez um desarme, que fez o gol, então isso é importante. E venceu o líder da competição, né? Então por isso que vão ter várias menções honrosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menções. Quantas menções honrosas? 3, 4, 5, 6, 7 menções honrosas. Mais o voto, ou mais seja, o craque do jogo. Teremos 8 citados no comentário de Gabi Castro. Isso quer dizer que eu gostei do Guarani, principalmente pelo primeiro tempo e pelo sistema defensivo no segundo tempo. Então, Maurício Kozlinski, pelo primeiro tempo e pela segurança da etapa final, no segundo tempo não fez nenhuma defesa, mas tem a liderança ali, todo mundo confia no goleiro bugrino, menção honrosa. Matheus Ludic, autor do gol, precisa ter a menção honrosa, o Guarani venceu hoje graças ao cabeceio consciente do lateral direito, que pisou dentro da área e acabou tirando do Rafael Cabral. Menção honrosa para o Lucas Ramon, estava numa fria hoje, né? Ele é lateral direito de origem, não é nem o titular, jogou do lado esquerdo, onde o Cruzeiro estava atacando um pouco, né, pelo lado direito, explorando ali Ramon, mesmo com a perna esquerda, que não é o forte, mas correspondeu. Leandro Vilela no meio-campo, incansável, acho que foi bom o voto do Cabelo, incansável, correu uma barbaridade. E no segundo tempo, né, quando o Cruzeiro pressionou, quando o Cruzeiro afunilou o Guarani, ele que fazia aquele primeiro corte ali na meia-lua, então foi importante sim o Leandro Vilela. Giovanni Augusto, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo cansou, fez alguns lançamentos errados, mas no primeiro tempo eu gostei do camisa 10 do Guarani. E o Iago, enquanto teve fôlego, ele suportou, ele aguentou, ele puxou o contra-ataque, ele foi rápido, então essa menção honrosa para o Iago. Mas o meu craque do jogo, Rafael Pio, ele vai ter que ser do sistema defensivo. Tô tentando imaginar, depois de tantas menções. É do sistema defensivo, porque segundo tempo foi ataque contra a defesa, né? Foi impressionante o Cruzeiro com mais de 70% de posse de bola, jogando o tempo inteiro no campo do Guarani. E o Cruzeiro tem um artilheiro, tem um fazedor de gols. E hoje ele não conseguiu pegar na bola, Rafael Pio. O Edu. E sabe por que o Edu não conseguiu pegar na bola? Muito bem marcado. Porque o Derlan anulou o Edu. O Derlan não deixou o Edu jogar. Onde o Edu tava, o Derlan tava lá. E dava esse primeiro bote. E dava esse primeiro combate. E fez bons desarmes. E fez cabeceios importantes para poder tirar a bola. Então, por este motivo, anulou o craque da equipe do Cruzeiro, o artilheiro. Não deixou ele jogar, não deixou o Cruzeiro empatar o jogo. Foi fundamental no segundo tempo. Derlan, craque do jogo. Derlan, zagueiro Derlan, anulou o Edu, não deixou o Edu jogar pro Gabi Castro e como comentarista tem peso 2, Derlan, o craque do jogo. Central da Bola. As Aventuras de Lucas Neto apresenta a Gincana de Lucas e Gi, onde terá muita diversão, dança, músicas e brincadeiras para toda a família. Sábado, dia 9 de julho, às 16 horas e 19 horas. E domingo, dia 10 de julho, às 13 e 16 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. 50% off nas suas marcas preferidas é a Promo Lovers do Iguatemi Campinas. A promoção mais apaixonante da cidade está de volta. De 7 a 10 de julho, aproveite descontos especiais em marcas como Amaro, Foxton, M. Martin, NYBD, Santa Lola e muito mais.
Não fique de fora. Promo Lovers do Iguatemi Campinas. Até 50% off para você se presentear. Vem! A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. 50% off nas suas marcas preferidas é a Promo Lovers do Iguatemi Campinas. A promoção mais apaixonante da cidade está de volta. De 7 a 10 de julho, aproveite descontos especiais em marcas como Amaro, Foxton, M. Martin, NYBD, Santa Lola e muito mais. Não fique de fora. Promo Lovers do Iguatemi Campinas. Até 50% off para você se presentear. Vem! Nando Viana apresenta seu terceiro show solo Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa. A apresentação será dia 10 de julho, domingo, às 20 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Central da Bola. Guarani e Cruzeiro. Rafael Pio. 1h, mais 26 minutinhos, de volta aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, no Central da Bola, repercutindo a vitória do Guarani, 1-0 diante do líder Cruzeiro. O Bugre volta a vencer na competição e começa já a colocar ali a cabeça um pouco para fora da zona do rebaixamento, já começa a vislumbrar dias melhores, principalmente, né, com a chegada do técnico Moser, né, que consegue o empate diante do CRB e depois, agora, a vitória diante do Cruzeiro. Então, em 6 disputados, 4 pontos conquistados pelo treinador do Guarani, 80%, aí vai por enquanto, olha que coisa, a imprensa é uma beleza, né? Depois a gente reclama de quem corneta, né? 2 jogos a gente já começa a falar de porcentagem de aproveitamento. Exatamente. E agora, Pio, o que a gente precisa salientar, o próximo jogo, imagina como é que vai estar o Brinco de Ouro próximo sábado contra o Bahia, que é o outro grande jogo. A gente falou, hoje era um grande jogo diante do Cruzeiro, diante do líder da competição. No próximo sábado é outro grande jogo, porque o Bahia também tem um ótimo time. Sim. E vem aqui para o Estádio Brinco de Ouro. Tem muita torcida também. Tem muita torcida, então vai ser parecido com o que a gente viu hoje aqui do setor visitante. Então eu acho que é uma atmosfera, uma confiança, é uma moral para mais um outro grande jogo. Eu acho que se tivesse um empate hoje aqui, a gente ia fazer uma configuração diferente para esse jogo contra o Bahia. Mas essa vitória, eu acho que dá para deixar o torcedor mais animado, acho que dá para a gente avaliar o Guarani de uma outra maneira, de uma outra postura. Então é uma sequência que a gente consegue enxergar, sim, essa luz aí no fim do túnel, o Guarani tentando deixar essa zona incômoda da zona de rebaixamento. Deixa eu dar um pulinho lá na sala de imprensa de novo. Léo Tonin, como que tá a situação por aí agora, daqui a pouquinho. E lembrando, você que está com a gente no YouTube, vai acompanhar com imagens a entrevista coletiva do técnico Moser, para você que está no FM 99.1, aquele sonsaço maravilhoso. Como que tá a situação por aí, Léo? Opa, Pio, a gente ainda continua aqui na expectativa, acho que mais alguns minutinhos mesmo, né? Que é dia de festa, né? Foi a vitória como foi, contra o líder, contra o Cruzeiro, realmente a galera daqui tá com um semblante bem de alívio, né? Então, daqui a pouquinho o Moser já chega aqui na sala de imprensa, já tá tudo pronto, a gente já tá preparado, daqui a pouco o técnico do Guarani conversa com a gente. Ô, Léo, e a gente que tá acostumado, né, a sair do gramado do Brinco e ir pra sala de imprensa, ultimamente não tem sido um caminho muito fácil, né? Porque até trazendo para o ouvinte um pouquinho desse bastidor,
Quando a gente sai do gramado, a gente literalmente tem que passar no meio da torcida, no meio da saída do torcedor, para chegar até a sala de imprensa. Nos últimos tempos, esse caminho não tem sido dos mais fáceis, porque é muita reclamação, muita bronca, às vezes sobra uma bomba daqui, uma bomba dali, policiais militares. Imagino que esse caminho hoje estava um tapete, não, Léo Toninho? Ah, com certeza, até fazendo uma menção, né? O gramado do Brinco estava lindo demais, estava propício para um grande jogo, uma grande vitória, mas como você mesmo falou, há tempos eu não vi um primeiro tempo com muitos elogios, muitos aplausos, né, da torcida pro elenco do Guarani, pro time do Guarani, e a saída também, é muita festa. O semblante realmente deu essa impressão para mim de alívio, de, sabe, aquele peso nas costas, de que a gente pode virar uma página no campeonato, e a torcida acredita, ou pode acreditar nesse time. Foi isso que eu senti, os jogadores no banco de reservas, uma sinergia muito grande, com o próprio Maxwell vibrando, pedindo para a torcida pular, o Persson também, deu para notar o próprio Mozart, né, como eu comentei, tirou assim o boné, olhou para cima, talvez pensando, me ajuda nessa, vai, só acaba logo o jogo. Então, foi esse sentimento que eu tive, os jogadores felizes, o Bruno José, também o Matheus Pereira foram ali, frente ali o banco de reservas para cumprimentar os parceiros, os companheiros de forma geral, e a descida foi com muitos sorrisos. A gente lamenta, claro, que o Giovani não parou, que o Kozlinski não quis falar, mas assim, o que valeu foi os 3 pontos, e essa trajetória realmente, a torcida saiu feliz, a gente não ouviu bombas, muito pelo contrário, muitos aplausos, fogos a favor realmente do Guarani, quem sabe, até de acordo com o Derlan, foi a virada de página, a chavinha virou para o Guarani, é outro campeonato na Série B, né, Pio? Sem dúvida nenhuma, e como disse o Gabi Castro, a gente vai esperar e imaginamos, né, que esse Brinco esteja de novo com um grande público na partida do próximo sábado diante do Bahia. O canal tá aberto, Léo Toninho, só chamar a gente quando o técnico Mozart estiver por aí. Tá chegando? Mozart chegou, vai começar agora a entrevista coletiva em alguns segundos, mas já aqui postado, daqui a pouquinho o técnico do Guarani fala. Ele já veio aqui 2 vezes, ele até brincou com a gente aqui na apresentação e agora na entrevista coletiva, o técnico do Guarani fala aqui com a gente. Vitória depois para cima do Cruzeiro 1-0. Vamos aguardar então, a gente já tá fazendo a transição, né? Para que o nosso ouvinte possa acompanhar a entrevista coletiva do técnico Mozart. O Departamento de Comunicação do Guarani também preparando. Quando a gente tiver o áudio aí, o Eduardo Rodrigues já vai jogar pra gente no ar. Primeira pergunta já sendo feita e o técnico Mozart já vai responder. Até ele tá reclamando ali do áudio que tá chegando meio baixinho. E a gente já vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico Mozart. Se você tiver condições de colocar perto da caixinha por enquanto, Léo Toninho, enquanto a gente não recebe. Para nós, parabenizar os jogadores pela entrega deles, não só no jogo, porque o jogo acaba sendo o produto final, né? Mas é o início da preparação para o jogo. Do ex, assim, é realmente a importância dos 3 pontos para nós nesse momento da competição, né? Principalmente contra o líder, que além de ser o líder em pontuação, na minha opinião, é o que vem desempenhando melhor do que as outras equipes, assim, então não é líder por acaso, né? E realmente é um resultado expressivo para nós, parabenizar os jogadores pela entrega deles, não só no jogo, porque o jogo acaba sendo o produto final, né? Mas é o início da preparação para o jogo, então nós começamos a construir o nosso resultado na segunda-feira e aí nós fomos coroados com a vitória, né? A entrega desses jogadores foi espetacular, seja quem iniciou, seja quem entrou, o grande desafio já a partir de segunda-feira pensar no próximo adversário. No futebol você comemora, e é importante que comemore, mas a partir de segunda o foco é total no Bahia, como tem que ser. Boa tarde, Mozart. Boa tarde. Victor Freitas, Bugricast. Eu acho que nesses 2 primeiros jogos a marca principal do seu trabalho é o resgate emocional do elenco, que vem fazendo boas partidas e demonstra ter muita força de vontade dentro de campo, algo que estava faltando com os treinadores anteriores. Queria saber como que foi a conversa em relação ao emocional dos atletas. Você motivou eles de alguma forma? Você resgatou um pouco da confiança deles para que esse resultado aparecesse nos seus 2 últimos jogos? Bom, eu posso falar assim desde a minha chegada, né? Eu conhecia boa parte do elenco e aí, assim, não fiz um trabalho específico de
de psicólogo, até porque não sou nem formado nisso, mas nós trouxemos a realidade que nós nos encontrávamos, porém a capacidade de cada um, né? Ninguém chega num clube como esse por acaso. Então, e aí comecei a colocar as minhas ideias dentro da característica dos jogadores. Ninguém desaprende a jogar futebol, né? E é óbvio que daí com os resultados positivos, essa confiança ela tende a aumentar. Então, mas não foi nenhum seria muito simples aqui da minha parte transformar, não tem nada disso assim. Até por respeito aos profissionais que estavam aqui. Então, trabalho, tentar fazer com que eles, em termos de características, se complementem, tentar simplificar no primeiro momento o que for possível simplificar para dia após dia ir acrescentando alguma coisa. Nós focamos essa semana de treino mais no aspecto defensivo, assim, fazer com que a equipe sabesse como nós íamos defender e contra-atacar, até porque, falando desse jogo especificamente, o Cruzeiro é uma equipe que tem um volume importante e ofensivo, porém, ele deixa espaços importantes em termos de contra-ataque também, nós sabíamos disso, né? A nossa bola parada funcionou muito bem hoje também. Então, é um trabalho diário, é um dia após o outro, é construir a ideia e, graças a Deus, com os resultados, a ideia do treinador ela acaba ganhando mais força, né? Então é isso, não teve nenhum trabalho específico, não. Mozart, boa tarde, Caio Almeida, tarde. Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático com 3 volantes. Você utilizou contra o CRB 3 volantes e agora contra o Cruzeiro também. Você pretende dar uma sequência com 3 volantes? Não, assim, eu considero o Vilela o camisa 5 realmente, né? O volante que a gente está acostumado a ver, né? O Silas e o Perso, eu considero eles mais um camisa 8 do que um camisa 5, né? Então, o que eu entendo pelo menos da característica deles é que eles são 3 jogadores de meio campo, onde o Vilela é mais 5 do que o Perso e o Silas. Aí já para o próximo jogo, assisti o Bahia, ontem eu assisti o Bahia, mas assisti de novo, né? Tentar encontrar a melhor formação para enfrentar o Bahia. Hoje, o que foi diferente do último jogo é que nós marcamos com 5, muitas vezes, né? O Vilela era um terceiro zagueiro, porque eles dão muita largura com os alas, empurram 3 jogadores na última linha, e aí eu queria tirar o conforto dos zagueiros lá para igualar a saída deles, e na minha opinião nós somos bem efetivos fazendo isso. Mas assim, pensando para frente, a minha ideia é sempre jogar com 3 jogadores de meio campo, né? Não especificamente os 3 que vem jogando, mas é jogar com 3 jogadores de meio campo, num 4-3-3. Porém, vamos ver o que os próximos adversários vão exigir da gente. Boa tarde, Mozart. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Você acabou de falar do esquema defensivo. Eu queria que você falasse do esquema ofensivo, Giovani de falso 9 e os 2 atacantes mais velozes pelas laterais. Se isso foi um esquema em relação ao jogo do Cruzeiro, ou se vai ser sempre tomado esse tipo de jogo? Não, especificamente foi hoje, assim, porque eu queria ter superioridade no meio com o Giovani. O Giovani fez um grande jogo hoje, né? Já tinha feito contra o CRB, mas hoje, especificamente, tecnicamente, ele fez aquilo que nós tínhamos pensado assim para ele. A ideia era trazer ele para ser a superioridade no meio, né? E ter 2 velocistas na frente, né? Então, toda vez que ele escapasse, ele pudesse servir o Iago e o Madison em velocidade, né? Até porque o Cruzeiro deixava sempre 40, 50 metros de campo para nós apostarmos corrida, e acabou dando certo em vários momentos. Mas não especificamente eu vou utilizar sempre o Giovani como um falso 9. Esse jogo realmente pedia isso, justamente para nós termos 2 velocistas do lado e ter o Giovani com característica de vir a ser superioridade no meio. E graças a Deus deu certo. Professor, boa tarde. Boa tarde. Prazer em conhecê-lo, parabéns pela vitória de mais Obrigado. nada. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Queria que você comentasse rapidamente sobre 2 pontos. Primeiro, com relação a possíveis reforços, a chegada do Pastana, vocês trabalharam juntos no Cruzeiro, no sentido de como vocês compartilham da mesma ideia, se você já identificou alguma necessidade nesse sentido, e talvez utilizar a categoria de base do Guarani, faz bons trabalhos, seria interessante dar um pouco de experiência, bagagem para essa galera, para fazer essa
passada de bastão? Com relação a reforços, nós estamos, é óbvio que nós estamos atentos, né, aos reforços. A janela abre agora dia 18, então nós vamos ser bem pontuais assim na escolha dos jogadores. Com relação à categoria de base, infelizmente eu não tive a oportunidade de ver nenhum jogo ainda, né, pela demanda de coisas que nós tínhamos para fazer, mas o Guarani, como você frisou bem, é um celeiro aí de jogadores, né? Historicamente, o Guarani revelou muitos jogadores que inclusive jogaram Copa do Mundo, vários até, né? Então, é óbvio que nós vamos com calma e com o tempo olhar com carinho para a categoria de base. Porém, essa transição base profissional, quando as coisas estão fluindo melhor, é mais fácil para fazer essa transição dos meninos, né? Porque nós estamos num momento que ainda a gente precisa escapar e respirar fora dessa zona desconfortável, para aí sim, aquele menino que tiver condição realmente de fazer parte do nosso elenco, nós damos uma oportunidade, sem problema algum. Boa tarde, Moser. Boa Vinícius tarde. Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu um sistema defensivo totalmente consolidado no Guarani, né? Diferente do que vinha no começo do campeonato. Queria saber se você pretende continuar com o Derlan e com o João Vitor, né, para a sequência da competição, e o que você vem fazendo para melhorar esse sistema defensivo que hoje fez uma ótima apresentação. O João e o Derlan realmente fizeram um grande jogo, mas tem que exaltar aqui o trabalho do Lucas Ramon nos duelos individuais e do Ludwig também em duelos individuais, que a nossa ideia era sempre fazer com que eles enfrentassem, realmente usá-las com uma cobertura um pouco mais longe lá, ou do volante ou do zagueiro, e eles deram conta do recado. Mas a princípio, nós em 2 jogos tomamos um gol só, né? E eles foram bem eficientes, né? Então, é isso. Eu acredito que nós possamos melhorar ainda, e o grande desafio depois de um resultado como esse, né, é ter humildade para reconhecer onde pode melhorar, é continuar fazendo o que nós estamos fazendo de bom, né, e jogo a jogo, assim, não tem muito campeonato de ponto corrido, sempre o próximo é o mais importante, né, então nós vamos enfrentar de novo uma equipe que está no G4, né, então o peso de um resultado como esse ele é muito grande, assim, então se preparar, a preparação ela é fundamental para você fazer um jogo desse nível. Então é dessa forma que nós vamos encarar o Bahia, começar a nos preparar a partir de segunda-feira. Ô Moser, tudo jóia? Até em relação à sua resposta, né, que o peso, né, que se tem uma vitória dessa, né, tem o Bahia pela frente, vocês venceram o Cruzeiro, que é o líder da competição. Em termos de tabela, o Guarani subiu uma posição, não saiu, né, da zona do rebaixamento ainda. Você acha que essa vitória ela pode trazer um ganho mais emocional, né, do que foi essa que representou aí esse salto na tabela? Ele representa os 3 pontos que tem um peso grande, muito grande, pode ter certeza disso, né? E óbvio que emocional também, porque a cabeça é tudo, né? O jogador ele tem que estar confiante para poder executar as coisas que normalmente faz com facilidade. Quando você vence como nós vencemos hoje, emocionalmente nos fortalece. Então, porém é importante, e eu gosto de bater nessa tecla, a questão de nós termos a humildade de continuar a nossa caminhada, assim, não tem oba-oba, é óbvio que nós vamos comemorar um resultado como esse, porém a partir de segunda-feira, essa página nós já viramos, e aí a próxima página vai depender de nós, como que nós vamos escrever ela. É simples assim, vamos nos preparar para novamente jogar uma final dentro da nossa casa, né? E aí frisar o que o torcedor fez hoje, assim, né? Veio em grande número no nosso estádio. Sábado também é um horário bom para o torcedor vir, né? 6h30 da tarde, então eu espero que ele venha, nos apoie e nos dê mais um voto de confiança, porque o que esses jogadores entregaram hoje tem que ser exaltado, assim, né? Eu costumo dizer que nós somos facilitadores do processo, quem vence são os jogadores, então realmente tem que exaltar o que eles fizeram, e aí eu como treinador tenho que melhorar o que nós talvez não fizemos tão bem hoje, continuar fazendo o que nós fizemos bem e nos preparar para mais um grande jogo aí no sábado. Aí, técnico Mozart Santos, uma entrevista coletiva, né, Léo Tonin? Obviamente, muito tranquila do Mozart e colocando aí em cada jogador o merecimento dessa vitória. Ele disse que é só um facilitador do trabalho. Gostei da entrevista de Mozart Santos, viu, Léo Tonin?
Daqui a pouquinho o Léo volta. Eu tenho que colocar o Léo na transmissão aqui também, né? Já. Gabi Castro, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o destaque final do Léo Tonin, tem o seu comentário, mas eu queria um destaque dessa entrevista coletiva do treinador do Bugre, Gabi. Gostei, pés no chão, né? Eu acho que falou sobre o peso que sai, né, das costas dos atletas. Uma equipe na zona de rebaixamento, receber o líder e vencer. Então eu acho que tem o pés no chão, já fala que está pensando no Bahia, deixa a euforia para a torcida, que merecidamente precisava, né, dessa vitória para poder curtir, para ter um fim de semana tranquilo, com calma, para poder olhar a tabela de uma outra maneira, já com as equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Então, eu gostei, o Mozart exaltando os atletas de defesa, falando do Lucas Ramon, que jogou improvisado, da dupla de zaga que a gente salientou aqui também. Teve a visão de jogo que a gente teve também, entendeu que o Cruzeiro é uma equipe que joga e que deixa jogar e que tinha esses espaços, então bastante consciente o treinador Bugrini, teve muito mérito na vitória de hoje, a forma como ele entrou com a equipe, já eu falo mais no comentário do jogo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no Central da Bola. CBN Campinas, aqui tem jogo. Central da Bola. As Aventuras de Lucas Neto apresenta a Gincana de Lucas e Gi, onde terá muita diversão, dança, músicas e brincadeiras para toda a família. Sábado, dia 9 de julho, às 16 horas e 19 horas. E domingo, dia 10 de julho, às 13 e 16 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Nando Viana apresenta seu terceiro show solo Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa. A apresentação será dia 10 de julho, domingo, às 20 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. 50% off nas suas marcas preferidas é a Promo Lovers do Iguatemi Campinas. A promoção mais apaixonante da cidade está de volta. De 7 a 10 de julho, aproveite descontos especiais em marcas como Amaro, Foxton, M. Martin, NYBD, Santa Lola e muito mais. Não fique de fora. Promo Lovers do Iguatemi Campinas. Até 50% off para você se presentear. Vem! As Aventuras de Lucas Neto apresenta a Gincana de Lucas e Gi, onde terá muita diversão, dança, músicas e brincadeiras para toda a família. Sábado, dia 9 de julho, às 16 horas e 19 horas. E domingo, dia 10 de julho, às 13 e 16 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Central da Bola. Rafael Pio. Faltando 12 minutinhos para as 2 horas da tarde, vitória do Guarani sendo repercutida aqui no Central da Bola, 1-0 diante do Cruzeiro, líder Cruzeiro, gol de Matheus Ludic aos 12 minutos do primeiro tempo. Léo Tonin, já terminou a entrevista coletiva, festiva, vestiário, bem tranquilo, né, Léo?
Léo Tonin nos ouve. Tá tão tranquilo, Pio? Que ele também... Tá tranquilo. Agora sim. Nos ouve, Léo Tonin? Não. Oi, Léo. Léo Fala, Tonin, Pio, na escuta? Opa, agora sim, Léo Tonin. Vestiário e entrevista coletiva festivos, né, Léo Tonin? Não, exatamente. Mais uma vez aquele sentimento, né, de dever cumprido, aquele peso nas costas que foi tirado. E como você havia feito a pergunta, né, a gente teve só um probleminha aqui técnico do operador do celular, que era eu mesmo, tá? O botão não era liberado aqui o áudio, mas de qualquer forma, realmente eu senti isso também, né? Foi uma boa entrevista, uma entrevista lúcida do técnico do Guarani, do Mozart, né? Até enaltecendo o trabalho dos jogadores, a forma que foi trabalhado, porque para ele seria muito fácil chegar a pedir reforços. Eu acho que ele juntou a galera, juntou realmente o grupo, é o lado psicológico mesmo que faz a diferença nos jogos daqui para frente. O que passou, mas realmente o sentimento de muita tranquilidade. Ele espera realmente contar com uma queda aí no sinal do Léo Tonin, que tá procurando aí um melhor posicionamento. Assim que ele tiver, ele chega com o destaque final. E agora o Gabi Castro vai analisar essa vitória 1-0 do Guarani. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Léo tá de volta antes do Gabi, então, já aproveitando e emendando seu destaque final, Léo. Daqui a pouco, Léo Tonin chega com o destaque final, já dentro da nossa jornada esportiva. E Gabi Castro, agora é realmente possível começar a olhar para fora da zona de rebaixamento, porque o Guarani parece mais acertado e demonstrou maturidade também, Gabi. Passo importante, né? É passo a passo que o Guarani vai deixar essa zona de rebaixamento, mas eu tenho certeza, né, que o técnico Mozart, apesar dessa entrevista coletiva em que ele foi pés no chão, que ele fala desse peso que saiu das costas dos atletas, eu tenho certeza que durante a semana, ainda mais para elevar essa moral, essa confiança, ele vai falar para os atletas, porque quem vence a melhor equipe pode vencer qualquer adversário no Campeonato Brasileiro da Série B. Quem vence o líder pode vencer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai. Você venceu o líder da competição, você venceu a melhor equipe, a que tem o melhor ataque e que não balançou as redes. Então eu acho que na coletiva, pés no chão, já tá pensando no Bahia, mas durante a semana ele vai elevar esse ânimo da rapaziada, porque precisa, né? Vamos pensar no cenário antes desse confronto contra o Cruzeiro. Qual que era o cenário do Guarani? Então era uma equipe na zona de rebaixamento, 4 jogos sem vencer, era somente o segundo jogo do Mozart, sendo que o primeiro tempo foi ruim diante do CRB e na etapa final foi bem. Para hoje ele não tinha o Matheus Pereira, lateral esquerdo. Quem poderia entrar era o Eliel, estava machucado, você não tem os seus dois laterais. Você não tem o Diogo Matheus, lateral direito, então você já perde na lateral esquerda, você já perde na lateral direita. Você não tem o Bruno José, atacante, que é titular. Um outro atacante é o Júlio César, você não tem também. Os meus 2 centroavantes estão sem rendimento. Então olha o cenário que tinha pintado para o técnico Mozart. Você está na zona de rebaixamento, você não vence há muito tempo e você tem muitos desfalques. E aí ele acerta, e aí ele entende que o Cruzeiro joga e deixa jogar, e atua com 3 zagueiros. Então o que ele pensou? Se eu colocar um centroavante aqui, ele vai ficar preso na marcação, ora do Eduardo Brock, ora do Zé Ivaldo, ou até do Lucas Oliveira. Um centroavante ali não era jogo para o centroavante, ia ficar preso na marcação, porque daí o Guarani tinha que explorar esse centroavante, ia jogar bola para ele, e no contato físico é muito difícil, porque Eduardo Brock é muito bom zagueiro, e nesse 1 para 1 é difícil. Então o que ele pensou? Quem que eu tenho aqui atacante de beirada? Eu tenho o Iago, eu tenho o Lucas Venuto, eu tenho o Maxwell. Por mais que não tenha nenhum fazedor de gols aí, mas ele fala, eu preciso explorar a lateral, porque já que eles vão jogar com 3 zagueiros e vai deixar os 2 alas, eu consigo uma abertura, eu consigo um espaço. Então o que ele fez? Colocou o Iago na direita,
colocou o Maxwell na esquerda e deixou a liberdade a cargo do Giovanni Augusto. Olha, você vai ser meu falso 9, então, se possível, chega na área. A gente sabe que é difícil, onde vai ter os 3 zagueiros ali do Cruzeiro, mas você tem liberdade. Então, vem para armar, tenta puxar essa marcação, seja um meia atacante e puxa a marcação, vai para a lateral da área, chega, faz um cruzamento, vai ter sempre um efeito surpresa. Pode ser um Eduardo Persson, pode ser um Matheus Ludic, que foi o que fez o gol. Então, acertadamente, o técnico Mozart hoje escalou 2 atacantes de beirada de ponta para explorar esses espaços. E esses espaços, eles apareceram logo no início. Depois da primeira falha, né, porque a primeira chegada foi do Cruzeiro aos 3 minutos com o Breno, que ficou cara a cara ali, defesa do Kozlinski, num erro de passe do Silas aqui no campo de ataque, pegou todo o sistema defensivo do Guarani fora de posição, mas logo depois disso, aos 6 minutos, o Persson já estava de efeito surpresa dentro da área. Aos 9 minutos, o Iago escapou aqui da direita, cortou para o meio e já finalizou. Então, a partir do momento, o Guarani começou a sentir a partida. A gente precisa pontuar. O Cruzeiro não fez um grande jogo hoje, mas isso não tira o mérito do Guarani. O que eu vou pontuar hoje aqui, já dizendo que o Cruzeiro não fez uma boa partida, é salientar o que o Guarani fez em campo. O que o Guarani fez de positivo? Sentiu a partida, viu que o Cruzeiro estava deixando alguns espaços, começou a atacar. E aí foi um Guarani protagonista, empurrado pelos 6.000 torcedores que estavam aqui, 6.900 no total, mas tirando os 1.000 torcedores do lado do Cruzeiro, os 6.000 torcedores começaram a empurrar. E aí foi um Guarani protagonista, foi um Guarani que chegou ao campo de ataque. E aos 12 minutos... em metade do gol para o Giovanni Augusto, que fez bela jogada, fez o cruzamento, e aí cada zagueiro do Cruzeiro marcando um atacante, o Eduardo Brock estava com o Maxwell, o Lucas Oliveira estava com o Iago, e aí sobrou um espaço aqui na lateral direita, que o Ludic foi muito bem, foi para o campo de ataque, cabeceou conscientemente, com os olhos abertos, viu o canto direito do Rafael Cabral e conseguiu colocar a bola nas redes, abrindo o marcador aos 12 minutos. O Cruzeiro sentiu esse gol, o Guarani continuou pressionando, continuou indo para cima. O Cruzeiro depois, obviamente, a partir dos 30 minutos, ele conseguiu conquistar a partida. E no segundo tempo, Pio, foi mais sorte que juízo, porque daí foi ataque contra a defesa, 70% de posse de bola para um Cruzeiro, só que explorou erroneamente só bola aérea. Então o Cabela chamou a atenção durante a transmissão, 14 escanteios, porque era bola para a área e o zagueiro do Guarani tirava, era bola espirrada e era escanteio, não teve finalização, Kozlinski não fez uma defesa no segundo tempo. Então o Guarani ficou sem a transição, ficou sem essa válvula de escape, mas o sistema defensivo deu conta de recado, por isso que o Guarani hoje conquistou os 3 pontos. Vitória contra o líder da competição, que tem que ser muito comemorada. Gabi Castro e o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Nando Viana apresenta seu terceiro show solo Coloca o Cinto que a viagem vai ser longa. A apresentação será dia 10 de julho, domingo, às 20 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Domingo de Brasileirão na CBN. Às 4 da tarde, o clássico das duas maiores torcidas do país. Corinthians! Com
Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o líder do campeonato entra em campo fora de casa. Fortaleza, Palmeiras. Às 6 da noite, com Vinícius Moura. Central da Bola. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. As Aventuras de Lucas Neto apresenta a Gincana de Lucas e Gi, onde terá muita diversão, dança, músicas e brincadeiras para toda a família. Sábado, dia 9 de julho, às 16 horas e 19 horas. E domingo, dia 10 de julho, às 13 e 16 horas. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. 2 da tarde, encerrando a transmissão de Guarani 1, Cruzeiro 0. Léo Tonin, tchau, Léo, até a próxima. Valeu, Pio, tchau, um abraço ao ouvinte CBN, até a próxima. Gabi Castro, valeu, Gabi, até a próxima. Valeu, Rafael Pio, um grande abraço. Sexta-feira, Criciúma e Ponte, sábado, Guarani e Bahia, 2 grandes jogos. Estaremos juntos. Obrigado, Analdo Araújo, por esse sonzão maravilhoso. Eduardo Rodrigues, lá no estúdio da CBN Campinas. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tchau. Guarani e Cruzeiro.